A maioria dos rios do mundo deságua no mar, mas o Okavango, na África, leva suas enormes águas diretamente para o deserto de Kalahari. E parece que esse rio consegue fazer o impossível e desafia a gravidade. O Okavango começa nas terras altas de Angola, percorre 1.600 quilômetros, como qualquer outro rio normal, e termina no maior delta interior da Terra, conhecido como Pântano de Okavango. O delta tem declives de terra que caem a quase 45 metros, o que equivale à metade da altura da Estátua da Liberdade. A área onde hoje se encontra o delta do Okavango fazia parte de um lago que secou há cerca de 2.000 anos. As águas do Okavango levam vários meses para completar sua jornada, e a paisagem aqui nunca é a mesma. O primeiro europeu a encontrar o delta foi o explorador escocês David Livingstone. Sim, o cara do Dr. Livingstone, presumo, é ele. Quando ele o viu pela primeira vez, ficou chocado ao notar que a água parecia estar fluindo para trás e até mesmo para cima. Ele viu 2 fortes cursos d'água conectando o Okavango aos sistemas de terras úmidas a leste. Décadas depois, outros exploradores os viram completamente secos. Vários anos depois, os cursos d'água estavam cheios novamente e continuavam a se esvaziar e a se encher, às vezes mudando de direção. Os cientistas conseguiram explicar esse mistério quando encontraram uma rede oculta de falhas, parte do grande Vale do Rift, sob a areia. Quando ocorrem grandes terremotos, como o da Indonésia em 2004, a Terra desencadeia uma reação. Pequenas rachaduras subterrâneas se deslocam apenas o suficiente para enviar um fio de água pelo rio, e uma inundação começa, elevando os níveis de água. Além disso, em maio e junho, quando começa o inverno no hemisfério sul, as enchentes trazem mais água doce e vida para o pântano. As ilhas ficam completamente submersas durante o pico das enchentes e depois ressurgem novamente no final da estação úmida. A vida selvagem adora toda a água do delta e muitas vezes é possível ver elefantes migratórios tomando banho entre lírios cor-de-rosa e peixes prateados, dourados, barbos e outros peixes. Há leões, chitas, búfalos, hipopótamos, zebras, cachorros selvagens, crocodilos e outras espécies de animais. Cegonhas, ibis, garças, grous e gansos gostam de voar, juntamente com 450 espécies de pássaros. Embora o Okavango tenha muita água, o que é inestimável no deserto, as pessoas dificilmente se estabelecem ao longo de suas margens. Um grande problema aqui é a mosca tsetse. Mas se você estiver no clima aventureiro, pode vir aqui para um safari aquático. Cientistas do Imperial College London encontraram um rio totalmente inesperado sob a camada de gelo da Antártica. Ele absorve a água de uma área tão grande quanto a Alemanha e a França juntas. Os cientistas costumavam pensar que os lagos sob o gelo da Antártica estavam apenas esfriando por si mesmos, mas agora descobriu-se que eles fazem parte de uma rede de rios interconectados. A água sob o gelo pode se formar de 2 maneiras, a partir da neve derretida que se infiltra ou do calor natural da terra e do gelo que se esmaga sobre o solo. O Ártico recebe uma grande quantidade de derretimento da superfície durante o verão, mas a Antártica é geralmente muito fria para isso. Esse rio recém-encontrado é a prova de que há muita água lá embaixo, apenas pelo derretimento do gelo. Esse rio pode fazer com que a Antártica perca sua cobertura de gelo muito mais rapidamente. Se as coisas esquentarem o suficiente para derreter a superfície, essa água pode descer e bagunçar a base da camada de gelo, transformando a Antártica em uma bagunça de derretimento, como a Groenlândia. Se o gelo começar a se mover mais rápido do que a água pode suportar, ele criará mais atrito, produzindo ainda mais água e acelerando o processo de derretimento. Os pesquisadores estão em uma missão para se aprofundar no funcionamento desse sistema fluvial e verificar se ele está causando problemas em outras partes do continente gelado. Entender o que está acontecendo lá embaixo pode nos dar uma ideia de como uma mudança na Antártica pode abalar todo o planeta. O rio Howe, em Montana, corre por pouco mais de 76 metros entre Giant Springs e o rio Missouri. Ele foi mencionado no Guinness Book of World Records como o rio mais curto do mundo, mas eles tiveram que remover essa categoria porque houve um debate acalorado sobre esse título.
Moradores do Oregon afirmaram que o rio D era o campeão absoluto, pois tudo depende de quando você o mede. Pode haver rios ainda mais curtos na Noruega ou na Indonésia, dependendo do que você vê como um rio. A definição oficial diz que é algo que tem um fluxo constante de água na forma de uma corrente e é alimentado por fontes de terras altas ou outro rio, lago ou bacia hidrográfica. Córregos e riachos fluem juntos para formar córregos. Córregos se tornam rios, e rios levam a água de terras mais altas para terras mais baixas, desaguando no oceano. Há 12 categorias de riachos, e os 2 primeiros níveis não têm outros riachos alimentando-os. Portanto, Roy e seus outros companheiros curtos merecem tecnicamente o título de rios. Fico feliz por termos esclarecido isso. O Rio Negro, na América do Sul, é o maior rio de águas negras do mundo e o maior afluente esquerdo do rio Amazonas. Suas águas se parecem mais com chá forte e parecem totalmente pretas apenas à distância. Essa cor escura se deve ao ácido úmico. Quando as plantas que contêm fenol se decompõem apenas pela metade, elas deixam para trás essa tonalidade semelhante à do chá. Algumas pessoas acreditam que os rios de água preta não podem ser produtivos, mas o Rio Negro ajuda grandes indústrias de pesca e tem pontos onde as tartarugas vêm para desovar. No século XVII, os exploradores não encontraram muitos indígenas ao longo do rio, mas isso provavelmente não teve a ver com sua produtividade, e sim com doenças e conflitos. Há cerca de 700 espécies diferentes de peixes documentadas na bacia do Rio Negro, incluindo pelo menos 100 que você não encontrará em nenhum outro lugar. Muitos desses peixes acabam em aquários, como o super popular Cardinal Tetra. Há um canal que liga o Rio Negro ao Orinoco, que é outro grande rio da América do Sul. Muitas espécies aquáticas tentam se deslocar entre os rios, mas somente as mais resistentes conseguem lidar com a mistura de seções de água preta e água clara nesse canal. Há um riacho único em Wyoming que drena tanto para o Oceano Pacífico quanto para o Atlântico. Ele começa no alto da Cordilheira Teton e depois se divide em 2 braços. O Pacific Creek se junta ao maior rio Snake, que se funde com o rio Columbia e finalmente chega ao Oceano Pacífico. O Atlantic Creek segue para o leste e deságua nos rios Yellowstone, Missouri e Mississippi, e por fim deságua no Golfo do México. Se você conectar as bacias hidrográficas dos 2 riachos em um mapa, obterá uma única linha azul entre o Oregon e a Louisiana. Os exploradores que estavam procurando a passagem do noroeste entre os 2 oceanos nunca souberam que poderiam ter usado o riacho. Eles precisariam apenas de barcos muito pequenos. Alguns cientistas acreditam que a truta de garganta cortada já conhecia essa rota muito antes das pessoas. Elas conseguiram migrar do rio Snake para o rio Yellowstone, provavelmente usando o Two Ocean Creek. Todo verão, o Canho Cristales, na Colômbia, se transforma em um arco-íris líquido, ou no Rio das 5 Cores. Nessa época e até o final do outono, as condições são perfeitas para que o leito do rio fique vermelho vivo, amarelo, verde, azul e preto. É preciso agradecer a certas plantas aquáticas que crescem no rio, um tipo especial de alga, por toda essa beleza. Durante a estação úmida, o rio se move rapidamente e o sol não consegue chegar a essas plantas. Quando vem a estação seca, não há água suficiente para alimentá-las. Portanto, o período entre as estações tem as condições perfeitas para esse espetáculo colorido. Nenhum outro lugar no mundo tem algo semelhante. Então, em algum momento, o número de turistas que queriam ver o espetáculo se tornou tão grande que os cientistas ficaram preocupados com a possibilidade disso ser ruim para esse ponto de biodiversidade. A área é o lar de espécies raras de animais, pássaros e plantas. Agora, há trilhas de ecoturismo e horários de funcionamento rigorosos para os visitantes. O rio Amazonas é famoso por suas piranhas, tubarões-touro e outras criaturas que você não quer encontrar. Mas há rios ainda mais perigosos no mundo. O mais profundo deles, o Congo, desce tanto em algumas de suas seções que nem mesmo a luz consegue chegar lá. É o único grande rio que cruza a linha do Equador 2 vezes e transporta água suficiente para encher mais de 13 piscinas olímpicas no Oceano Atlântico a cada segundo. Até mesmo os barqueiros mais experientes têm dificuldade para passar por todas as fortes correntes do rio, corredeiras na parte superior e cachoeiras e desfiladeiros na parte inferior.
As correntes do Congo são tão rápidas e poderosas que até dividem os animais como fazem as montanhas e os oceanos. Há novas espécies de peixes que se desenvolvem separadamente nas duas margens, pois não conseguem chegar ao outro lado e se reproduzir umas com as outras. Um dos tipos mais perigosos de peixes que vivem aqui é o peixe tigre-golias. Esses monstros que crescem até 1,5 metro e se deslocam a uma velocidade de 40 km por hora são parentes das piranhas. Sua boca é cheia de dentes ferozes e afiados. Suas fêmeas põem centenas de milhares de ovos e os filhotes são predadores desde o nascimento. Você tem um bom motivo para temer o peixe tigre-golias, pois ele é o único peixe de água doce da África que já atacou crocodilos e até mesmo seres humanos. Ok, eu é que não vou nadar aí. As selvas densas e mais vida selvagem faminta, incluindo cobras e alguns hipopótamos agressivos ao longo de todo o rio. Ainda assim, ele é usado como uma rodovia aquática na África Central, de modo que as barcaças que viajam por ele durante semanas costumam estar lotadas com até 2.000 pessoas e virar de vez em quando. E, se você acredita no folclore local, há mais uma coisa a temer. Aquele que interrompe o fluxo dos rios, uma fera parecida com um dinossauro que se diz viver na bacia do rio Congo. Houve mais de uma centena de avistamentos no último século, mas ninguém pode fornecer provas sólidas de que a fera é real. Na virada do século XXI, houve uma série de histórias terríveis e misteriosas no rio Kali, na Ásia. Algo descrito como um porco d'água cor de lama arrastava nadadores para debaixo d'água diante de testemunhas aterrorizadas. O biólogo britânico Jeremy Wade se encarregou de desvendar o caso. Ele notou que todos os incidentes assustadores estavam acontecendo em um ponto específico que se estendia por cerca de 6,5 km. Os moradores do vilarejo lhe disseram que essa criatura estava ficando grande e má por causa de toda a comida que recebia. Wade examinou a água com uma sonda de profundidade e pensou que poderia ser um redemoinho. Em seguida, o monstro arrastou um búfalo doméstico para dentro da água. Os búfalos são grandes e pesados, portanto, a criatura que o atacou teria de ser muito forte. Os crocodilos de água salgada não vão tão longe terra adentro, e as espécies locais mais comuns de crocodilos não vivem em águas frias. Também não havia tubarões-touro na área. Por fim, Wade avistou vários bagres gunch embaixo d'água. Alguns deles tinham tamanho humano. Eles não conseguiram capturar esses monstros com uma vara de pesca comum, mas uma construção cerimonial especial fez o trabalho. O maior peixe tinha 2 metros de comprimento e 3 vezes o peso de um gunch comum. Era grande o suficiente para derrubar um humano ou um animal grande, mas Wade mencionou que poderia haver peixes ainda maiores vivendo no rio Kali. O rio Orinoco, na América do Sul, é perigoso de navegar por causa de algumas curvas malucas e fortes correntes submarinas. É fácil se perder aqui, mesmo se você estiver com o GPS ligado. Há cachoeiras repentinas por toda parte e você deve estar preparado para lidar com elas para sobreviver. O rio é o único lar de um raro crocodilo do Orinoco e tem alguns peixes vampiros de aparência bastante assustadora nadando por ali. Esse peixe-cachorro tem punhais afiados e pontiagudos que revestem suas gengivas e 2 presas alongadas que saem de sua mandíbula inferior. Provavelmente precisaria de um ortodontista e de um aparelho, não acha? É um caçador feroz que está sempre procurando a próxima vítima, que será um peixe de médio porte ou grande porte. Se um ser humano pegar um peixe-cachorro, ele se defenderá, deixando cortes, beliscões e mordidas. Mas não há casos conhecidos de que essa gracinha tenha tirado a vida de um ser humano. Bem, isso é reconfortante. O Rio Amarelo, na China, recebeu seu nome devido à sua cor, mas nem sempre foi tão amarelo. Ele foi formado pela primeira vez há pelo menos 30 milhões de anos e mudou seu curso mais de 30 vezes ao longo dos séculos. Os sedimentos amarelos que se deslocam rio abaixo a partir de um platô à distância o transformaram de claro em lamacento. Essa substância de granulação fina se acumulou no fundo do rio e formou represas naturais. As enormes quantidades de água que o rio transporta precisam encontrar o caminho para o mar. E foi aí que ocorreram as grandes enchentes, que tiraram milhões de vidas em várias épocas. Os habitantes locais tentaram resolver o problema construindo diques cada vez mais altos, mas isso só piorou as coisas. A água que saía do rio agora não tinha para onde voltar, pois o leito do rio era mais alto do que a terra ao redor. Isso até mesmo deslocou a foz do rio. Agora há enormes represas e diques ao longo do rio para tentar contê-lo.
O rio Paraná é o segundo mais longo da América Latina e tem muitos afluentes. Eles fluem dos planaltos próximos aos Andes e há uma enorme drenagem na estação úmida. Isso faz com que o rio seja o lar perfeito para, adivinhe, piranhas. Existem de 30 a 60 espécies desses peixes assustadores nas águas do rio Paraná. No final de 2013, elas atacaram banhistas que se refrescavam na água em um dia quente. As pessoas começaram a correr para fora do rio quando sentiram que alguém as estava mordendo na água. Felizmente, ninguém perdeu a vida no acidente, mas esse ainda é considerado um dos mais audaciosos ataques de piranhas já registrados. Mais tarde, os biólogos determinaram que o tipo de piranha chamado palometas era o culpado por isso, e os humanos provavelmente haviam perturbado seus locais de reprodução. Bem, o rio Paraná também tem uma forte correnteza que é difícil de ser superada por barcos e nadadores. Além disso, ele frequentemente alaga, o que pode ser perigoso para as pessoas que vivem nas áreas próximas. O rio mais longo do mundo, o Nilo, flui por 11 países até o mar Mediterrâneo. Expedições passaram séculos procurando sua nascente, mas ninguém sabe ainda ao certo onde esse poderoso rio começa. Para aumentar o mistério, o Nilo faz uma curva inesperada bem no meio do Saara. Os cientistas descobriram que a razão está em uma enorme formação rochosa subterrânea de milhões de anos atrás. O Nilo tem servido como a mais importante estrada de água para as civilizações ao longo dos séculos, mas tem alguns habitantes bastante perigosos, como crocodilos que chegam a medir 6 metros de comprimento, o que é um pouco mais do que a altura de uma girafa comum. Esses vilões podem atingir uma velocidade de 48 km por hora em terra e tirar a vida de algumas centenas de pessoas todos os anos. Os hipopótamos que também vivem aqui às vezes vão atrás de barcos, e cobras venenosas como a mamba negra e a cobra egípcia se somam à mistura. Uma das criaturas mais perigosas do Nilo é o mosquito, pois ele transmite todos os tipos de doenças que afetam centenas de milhares de pessoas. O rio Brahmaputra, na Ásia, transporta as águas do poderoso Himalaia. Quando a neve das montanhas derrete, o rio transborda maciçamente, causando deslizamentos de terra, deslocando milhões de pessoas e tirando a vida de centenas de animais nos parques nacionais próximos. Essas inundações também são comuns durante a estação das monções na Índia, de junho a outubro, com chuvas fortes. O curso do rio Brahmaputra mudou incrivelmente nos últimos 2 séculos e meio. A erosão é outro perigo que ele esconde. As margens do rio são feitas principalmente de areia e lodo de baixa coesão, e embora a taxa de erosão tenha diminuído, ainda é a razão pela qual muitas pessoas perdem suas terras e são deslocadas. O Brahmaputra é um dos poucos rios do mundo que tem um macaréu. Trata-se de uma forte onda de maré que empurra o rio para cima contra a corrente, onde o rio deságua em um oceano ou mar, e aí está o macaréu. Ao contrário da crença popular, rotular o Nilo como o rio mais longo do mundo pode ser um equívoco. A medição do comprimento de um rio envolve mais do que simplesmente calcular a distância entre o ponto inicial e o ponto final. Os rios são sistemas complexos compostos por vários afluentes, que afetam significativamente seu comprimento total. De fato, ao levar em conta esses afluentes, o número inicial pode triplicar, como é o caso do rio Mississippi. De sua origem em Itasca até o seu final em Nova Orleans, a medição sugere um comprimento. Entretanto, a inclusão do rio Missouri altera totalmente essa percepção. Essa discrepância tem alimentado debates contínuos sobre a extensão do Nilo em comparação com a do rio Amazonas. Apesar de o Google reconhecer o Nilo como o rio mais longo do mundo, isso pode não estar totalmente alinhado com a realidade factual. Essa é uma boa maneira de dizer isso. Para compreender esse conceito, imagine os rios como as veias de um corpo humano. Seria impreciso supor que um indivíduo de 2 metros de altura tenha apenas 2 metros de veias, certo? As veias se entrelaçam intrinsecamente por todo o corpo, como uma vasta rede. Os rios operam sob o mesmo princípio, e o comprimento do rio principal não é a única consideração. A extensa rede de afluentes tem a mesma importância. Os rios atmosféricos são ocorrências meteorológicas fascinantes caracterizadas por correntes de ar que transportam quantidades incríveis de vapor de água, desde a floresta amazônica no norte da América do Sul até o norte da Argentina. Essas rodovias aéreas servem como condutos essenciais para a umidade vital transportada por esses rios aéreos. E sua influência se estende pelas regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, moldando os padrões de chuva nessas áreas. Quando esses rios etéreos convergem com condições climáticas específicas, como uma frente fria, a umidade latente que eles carregam pode se transformar na tão necessária chuva.
Essa precipitação desempenha um papel vital não apenas na manutenção dos diversos ecossistemas da região, mas também no apoio à próspera economia do Brasil de várias maneiras. A importância desse fenômeno é evidente, pois permite a irrigação de plantações, garantindo a produtividade agrícola e a segurança alimentar. Além disso, ele reabastece os rios locais, mantendo o fluxo de água estável e dando suporte à vida aquática. Além disso, a água coletada por esses rios é canalizada para reservatórios de barragens, fornecendo uma fonte confiável de energia para a nação. A quantidade de água transportada pelos rios aéreos pode igualar ou até mesmo superar a enormidade do fluxo do Amazonas. Assim, quando unimos o rio Amazonas convencional com sua contraparte aérea, ele se torna significativamente maior do que o Nilo. Rios atmosféricos também são observados na Bacia do Congo, onde o clima é predominantemente moldado pela umidade que emana do Oceano Atlântico e das florestas da Bacia do Congo. Esse incrível fenômeno leva a níveis de evaporação que chegam a 1 a 2 metros de água por ano. Esses rios variam em tamanho e força, mas em média transportam um volume de vapor de água comparável ao fluxo na foz do rio Mississippi. Em casos raros, rios atmosféricos excepcionalmente potentes podem transportar até 15 vezes essa quantidade. Quando esses rios chegam à Terra, liberam vapor de água acumulado, resultando em chuvas ou nevascas. Embora os rios atmosféricos tenham várias formas, aqueles com alto teor de vapor d'água e ventos intensos podem causar precipitações extremas e inundações, especialmente quando se prolongam sobre bacias hidrográficas propensas a inundações. Um exemplo de um rio atmosférico bem conhecido é o Pineapple Express, um sistema robusto capaz de transportar umidade de regiões tropicais próximas ao Havaí para a costa oeste dos Estados Unidos. Esses eventos podem interromper viagens, provocar deslizamentos de terra e levar à destruição significativa de vidas e propriedades. Entretanto, nem todos os rios atmosféricos representam riscos. Muitos são sistemas mais fracos que fornecem chuva ou neve valiosas, essenciais para manter o abastecimento de água. Além disso, eles desempenham um papel fundamental no ciclo global da água e têm uma estreita associação com o abastecimento hídrico e os riscos de inundação, principalmente no oeste dos Estados Unidos. Além do potencial de inundações, os rios atmosféricos também contribuem para o aumento desejável da quantidade de neve. Uma série de rios atmosféricos foi responsável por fortes tempestades de inverno que atingiram a costa oeste dos Estados Unidos, do oeste de Washington ao sul da Califórnia, entre 2010 e recentemente, no início de 2024, resultando em chuvas que variavam de 28 a 63 centímetros em determinadas regiões. Então, se o vapor d'água pode ser considerado um rio, surge a pergunta: o que mais pode ser classificado como um rio? Surpreendentemente, mesmo sem água, algo ainda pode ser considerado um rio. Esse fenômeno fascinante é conhecido como uade, que tradicionalmente se refere a um vale de rio. Os uades podem ser encontrados em áreas suavemente inclinadas e quase planas dos desertos. Ao contrário dos rios tradicionais, os uades não têm canais permanentes devido à presença esporádica do fluxo de água. Como resultado, eles apresentam padrões de fluxo trançado causados pelo suprimento limitado de água e pela abundância de sedimentos. A água que consegue chegar ao leito do córrego se infiltra, causando uma diminuição repentina na energia e uma deposição significativa. Além disso, os uades podem desenvolver represas de sedimentos, alterando os padrões dos córregos durante as inundações repentinas subsequentes. É interessante notar que o vento também desempenha um papel na deposição de sedimentos nos uades. Quando os sedimentos dos uades estão submersos ou úmidos, os sedimentos movidos pelo vento se depositam sobre eles, resultando em uma mistura de sedimentos de água e de vento. Os rios podem ser peculiares não apenas por serem compostos de areia ou ar, mas também por suas coberturas fascinantes. Em determinadas condições, o rio Dee, na Escócia, revela uma visão intrigante: formações congeladas peculiares que se assemelham a nenúfares. Essas formações, chamadas de panquecas de gelo ou gelo em forma de panqueca, ocorrem naturalmente quando ondas suaves fazem com que pedaços lisos de gelo colidam, resultando em bordas suaves e arredondadas. À medida que esses discos de gelo interagem com as ondas, eles ganham bordas elevadas, o que lhes dá uma aparência que lembra os nenúfares. Normalmente, o gelo em forma de panqueca tem uma consistência semelhante à da lama. Alguns relatos da mídia sugeriram que o gelo do rio Dee se formou a partir de espuma congelada. Mas os cientistas explicam que, embora isso seja plausível, as panquecas de gelo ainda se desenvolvem por meio do processo de colisão. Com o tempo, essas panquecas geralmente se fundem, formando grandes camadas de gelo.
Se o gelo se tornar espesso o suficiente e a água permanecer turbulenta, ele pode se dobrar, fraturar e se empilhar sobre si mesmo, criando estruturas notáveis chamadas cristas de gelo. Agora imagine um rio feito não de água, mas de metano. Pode parecer uma ideia estranha, mas na lua Titã de Saturno, isso é de fato uma realidade. O Vid Flumina, um rio fascinante em Titã, é composto de metano e etano líquidos e foi comparado ao poderoso Nilo. Com mais de 400 quilômetros de extensão, ele flui graciosamente para a Ligeia Mare, que é o segundo maior mar de hidrocarbonetos de Titã. Embora a maior parte da superfície dessa lua seja composta de gelo de água, o Vid Flumina se destaca como um rio de tirar o fôlego, que esculpe cânions no terreno gelado, imitando leito de rocha sólida. Os cientistas da NASA acreditam que esse rio extraordinário abriga corredeiras, redemoinhos e até mesmo cachoeiras, espelhando as características encontradas nos rios da Terra. Quando a sonda Cassini da NASA chegou a Saturno em 2004, seu principal objetivo era explorar esse planeta gigante e suas luas. Os cientistas estavam particularmente interessados em encontrar evidências de metano líquido em Titã, devido à temperatura única de sua superfície e à atmosfera rica em metano. Entretanto, as observações iniciais da Cassini, concentradas na região equatorial de Titã, decepcionaram os pesquisadores, pois não encontraram sinais de mares ou rios. Essa decepção se transformou em entusiasmo quando a órbita da Cassini mudou, permitindo que a equipe se concentrasse em outras áreas da superfície de Titã usando técnicas de radar. Surpreendentemente, os sinais de radar foram refletidos em várias características angulares e ásperas, como dunas de areia, penhascos e rochas. Mas quando o radar chegou às regiões polares de Titã, os sinais cessaram, revelando misteriosos pontos escuros que lembram lagos, rios e afluentes semelhantes aos encontrados na Terra. A descoberta inovadora ocorreu em dezembro de 2012, quando Yanni Radebo, uma cientista que trabalha com a equipe da Cassini, anunciou uma imagem capturada em setembro do mesmo ano. A imagem revelou um rio semelhante ao Nilo, que se estende por 322 quilômetros em um curso relativamente reto, indicando uma correlação com linhas de falha, semelhante a outros rios importantes nas proximidades. Esse notável corpo fluido navega por terrenos acidentados e inclinados, sugerindo a ocorrência de processos tectônicos comparáveis aos da Terra. Se você já dirigiu pelas Montanhas Rochosas, provavelmente viu placas de sinalização da Continental Divide, a espinha dorsal da América do Norte. Todas as bacias hidrográficas a oeste dela desaguam no Oceano Pacífico, e todas as bacias em sua encosta leste vão direto para o Atlântico. Há apenas um riacho em Wyoming que não pode escolher um lado e deságua nos dois oceanos ao mesmo tempo. O Two Ocean Creek começa sua jornada no alto da Cordilheira Teton. Os picos cobertos de neve são um cenário perfeito quando o riacho começa a descer, serpenteando por prados alpinos e florestas densas. À medida que o riacho continua seu curso, ele chega ao Two Ocean Pass. Esse é o cruzamento geográfico onde o riacho se divide em dois braços, o Atlantic Creek e o Pacific Creek. O Pacific Creek segue para o oeste e se torna parte da bacia hidrográfica maior do Snake River, levando suas águas para o Snake River, que eventualmente se funde com Columbia River e, finalmente, chega ao Oceano Pacífico. O Atlantic Creek segue para o leste e deságua nos rios Yellowstone, Missouri e Mississippi, e, por fim, deságua no Golfo do México. Se você conectar as bacias hidrográficas dos dois riachos em um mapa, obterá uma única linha azul entre o Oregon e a Louisiana. Os exploradores que estavam lutando para encontrar a passagem noroeste entre os dois oceanos nunca souberam que poderiam ter usado o riacho. Eles teriam apenas que usar barcos muito pequenos. Alguns cientistas acreditam que a truta teve mais sorte dessa forma. Elas conseguiram migrar do rio Snake para o rio Yellowstone, provavelmente usando o Two Ocean Creek. Tecnicamente, os peixes podem viajar mais de 9.600 quilômetros para cobrir toda a distância do mar até o Mar Brilhante em água doce. O riacho pode ser perfeito para essa jornada. Há trilhas de caminhada no Parque Nacional Grand Teton que levam ao Two Ocean Pass. Se você se sentir aventureiro o suficiente, poderá ficar no cruzamento do continente e ver o início de 2 jornadas aquáticas. O lago Lonar, na Índia, surgiu literalmente do nada há cerca de 52 mil anos. Dados mais recentes dizem que ele pode ser muito mais antigo, provavelmente com mais de 500 mil anos. No início, os cientistas tinham certeza de que o lago era uma antiga cratera de um vulcão há muito extinto. Mas depois, os geólogos fizeram uma análise detalhada do solo e da água
e descobriram que o Lago Lonar tem origem espacial. Os minerais encontrados em seu solo são semelhantes aos encontrados nas rochas lunares trazidas para a Terra durante o programa Apollo. O lago é uma cratera de impacto deixada por um enorme meteorito, que era quase 6 vezes mais pesado que o Empire State Building. O impacto foi tão forte que a rocha vulcânica derreteu e se transformou em vidro. Em 2020, o lago, que já era bastante incomum, de repente ficou rosa. Isso não fazia parte de uma campanha de marketing dos primeiros filmes da Barbie. A análise detalhada mostrou que a água continha um nível maior de micróbios exclusivos. Eles se acumulam na superfície e emitem um pigmento rosa. Depois de algum tempo, os micróbios se acomodaram no fundo e o lago voltou a ficar transparente. Os flamingos que se alimentavam no lago também experimentaram alguns dos micróbios e ficaram com um tom de rosa ainda mais brilhante do que o normal. Um dos pontos turísticos mais famosos do Parque Nacional de Yellowstone é a Grand Prismatic Spring. É uma das maiores nascentes do mundo e tem inspirado as pessoas que a viram pelo menos desde o século XIX. Naquela época, um grupo de caçadores mencionou um lago azul índigo fervendo como um enorme caldeirão. Décadas depois, expedições foram até a fonte para estudá-la melhor e explicar sua aparência incomum. Mas como a nascente, em seu ponto mais largo, é maior do que um campo de futebol americano, eles tiveram que construir uma embarcação especial e viajar para longe da costa. Os cientistas que viajavam no barco nunca usaram coletes salva-vidas. Eles sabiam que eles seriam inúteis se o barco tombasse. A água no meio da fonte está quase em temperatura de ebulição. E essas cores vibrantes são o resultado de organismos que vivem na água quente. A temperatura muda à medida que você se afasta do centro. Diferentes espécies que não se importam com o calor se estabeleceram em diferentes partes da piscina, dando a ela sua famosa diversidade de pigmentos. No início do século XX, alguém teve a interessante ideia de tentar irrigar uma parte do deserto de Black Rock, em Nevada. Eles perfuraram um poço e encontraram muita água, mas ela estava próxima da temperatura de ebulição. A água claramente não era boa para a agricultura. Então o geyser feito pelo homem foi abandonado. Com o passar das décadas, ele se transformou lentamente em um impressionante cone de depósitos de carbono de cálcio. Então, em 1964, uma empresa de energia geotérmica perfurou outro poço próximo ao primeiro. A água que eles encontraram estava na mesma temperatura. Dessa vez, não estava quente o suficiente para suas necessidades de produção de energia. Então, eles decidiram tampar o poço e ir embora. Mas a água conseguiu subir e sair, secando completamente o primeiro geyser. O segundo, que recebeu o nome de Fly Geyser, ainda está jorrando água quente e ardente e rica em minerais. O cone é multicolorido e parece não ser deste planeta graças às algas que vivem nele, que adoram o calor. Todo verão, o Caño Cristales, na Colômbia, se transforma em um arco-íris líquido ou o Rio das 5 cores. Nessa época e até o final do outono, as condições são ideais para que o leito do rio se torne vermelho vivo, amarelo, verde, azul e preto. Devemos essa beleza a certas plantas aquáticas que crescem no rio, um tipo especial de alga. Durante a estação úmida, o rio se move rapidamente e o sol não consegue chegar a essas plantas. Durante a estação seca, não há água suficiente para alimentá-las. Portanto, o período entre as estações tem as condições perfeitas para esse espetáculo colorido. Isso não acontece em nenhum outro lugar do mundo. Em algum momento, o número de turistas que queriam vê-lo se tornou tão grande que os cientistas ficaram preocupados com o fato de que isso poderia ser ruim para esse ponto de acesso à biodiversidade. A área é o lar de espécies raras de animais, pássaros e plantas. Agora, há trilhas de ecoturismo e horários de funcionamento rigorosos. Em agosto de 2014, um homem na Tunísia estava voltando do norte para casa depois de fazer negócios. Era uma noite quente de verão e ele estava sonhando com água quando, de repente, ela apareceu bem na sua frente. Havia um lago inteiro no meio do deserto, e o homem tinha certeza de que ele não estava lá vários dias antes. O novo corpo d'água ganhou o apelido de Mysterious Lake, Lago Misterioso, e de fato tornou-se um grande mistério. Centenas de pessoas vinham até aqui para nadar em suas águas claras e frescas. O lago se tornou um lugar popular, mas alguns dias depois, a água ficou verde escura. Os habitantes locais não se importaram com isso e continuaram a se banhar no lago. Mas quando cientistas e geólogos chegaram ao local, eles anunciaram que a água era perigosa para nadar. O lago estava estagnado. Ele não se refrescava com os riachos subterrâneos e as chuvas também não alimentavam.
É por isso que a água ficou mofada e suja. O lago continha algas e muitas bactérias nocivas e perigosas para o corpo humano. Os cientistas também descobriram que a terra nessa região tinha depósitos de fosfato. Essa substância pode se decompor, mas nem mesmo isso impediu que as pessoas se banhassem no lago no meio do deserto. Como ele foi parar lá continua sendo um mistério. Alguns especialistas acham que as chuvas fortes encheram um buraco no solo com água. Outra teoria mais popular diz que um terremoto formou um lago. A atividade sísmica deve ter rompido a crosta terrestre acima do lençol freático. E então fontes subterrâneas encheram a fenda. Portanto, em teoria, o lago poderia ser drenado de volta um dia, tão repentinamente quanto havia aparecido. Quando pensamos em vulcões ativos, uma região nos vem à mente: o Anel de Fogo no Oceano Pacífico. 3/4 dos vulcões da Terra ficam dentro desse cinturão. Compare a área com a Austrália, que não tem nenhuma atividade vulcânica. O velho continente da Europa também é calmo, ou pelo menos gostamos de pensar assim. Você consegue adivinhar qual é o vulcão mais ativo da Europa? Se pensou no Monte Etna, na ilha da Sicília, acertou! Esse vulcão entrou em erupção cerca de 200 vezes e está longe de estar dormindo nas últimas décadas. Na última vez, isso aconteceu em agosto de 2013. A montanha mais alta no Mediterrâneo tem 500 milhões de anos. Mas na Islândia, há um vulcão muito mais jovem. Ele entrou em ação no dia 10 de julho de 23. À tarde, 3 fissuras apareceram no solo em uma península no sudoeste da ilha. Isso foi na base de um pequeno pico de montanha. Seu nome significa pequeno carneiro no idioma local. O vulcão expeliu lava derretida para o alto. Também havia plumas de gás na área. Mas a comunidade científica não ficou surpresa com o evento. Eles já sabiam muito sobre a área vulcânica que se estende entre as cidades de Reykjavik e Keflavik. Seu nome é difícil de pronunciar. Ele já tinha entrado em erupção durante os 2 verões anteriores. Essa atividade ocorreu após 8 séculos de dormência. Nos dias que antecederam a última erupção, os sismólogos, os cientistas que estudam terremotos, registraram mais de 12.000 tremores. Quando o solo foi aberto em julho de 2023, as fissuras tinham mais de 1,5 km de comprimento. Na manhã seguinte, 2 delas se fecharam. Toda a lava estava agora saindo da última fissura. Ela se transformou em um cone alongado, a forma mais simples de um vulcão que todos nós conhecemos. A lava logo encheu uma grande cratera. Ela cresceu quase 30 metros de altura na primeira semana e ainda está crescendo. Na noite em que a erupção começou, a lava se espalhou em todas as direções. Suas cinzas incendiaram o musgo seco nas proximidades. As autoridades locais fecharam a área ao redor. Havia gases tóxicos dos vulcões e fumaça do musgo em chamas. Os bombeiros se aglomeraram na área. Depois de uma semana, eles declararam a área segura. Os visitantes logo chegaram para testemunhar o nascimento do vulcão mais jovem da Europa. Essa forma de turismo é bastante desenvolvida na Islândia. Pessoas de todo o mundo vêm para observar os vulcões ativos. A Terra do Fogo e do Gelo é o lar de mais de 130 vulcões. Cerca de 30 deles estão ativos. Sei o que você está pensando agora. Será que o turismo em vulcões é seguro? Na Islândia, é. As autoridades do país pesquisam e monitoram constantemente todos os pontos críticos. A ilha é pontilhada por várias dezenas de estações sísmicas. Elas ajudam os pesquisadores a prever com precisão futuras erupções. E os serviços de emergência estão acostumados a esse tipo de evento. Eles podem isolar rapidamente as zonas de perigo. Isso é o que aconteceu em 2010. O vulcão no sul da Islândia, cujo nome todos se esforçavam para pronunciar, entrou em erupção. Ele expeliu uma nuvem de vapor e cinzas com 11 quilômetros de altura. Não era uma época divertida para quem estava viajando de avião. Os ventos levaram a enorme nuvem para sudeste em direção ao norte da Europa. Muitos países fecharam seu espaço aéreo por vários dias por motivos de segurança. O vulcão entrou em erupção em março, mas a Terra estava tremendo desde janeiro do mesmo ano. Assim, os sismólogos sabiam que uma erupção estava se aproximando. Quando se trata do vulcão mais jovem do continente, a infraestrutura turística já está lá. Os visitantes podem deixar seus carros em um estacionamento. Em seguida, fazem uma caminhada de 5 horas. Isso leva a um deck de observação. Os turistas ficam tão perto do epicentro que podem sentir a névoa de calor da cratera.
A visão é ainda mais impressionante à noite. A segurança nunca é uma preocupação. Os cientistas traçam regularmente mapas de perigo que delineiam as bordas dos campos de lava. Dessa forma, os visitantes que seguem as regras nunca estão em perigo. Mais de uma semana após o início da erupção, uma seção da cratera desmoronou. A lava fluiu morro abaixo, a oeste do vulcão. Esse rio majestoso e ardente é lava de movimento lento. Os cientistas o classificam como um tipo AA. O termo é havaiano. Ele descreve a lava basáltica que tem uma superfície áspera e quebradiça. O fluxo é composto de blocos de lava quebrados que são chamados de clinkers. Eles caem à medida que a substância flui. Isso revela as áreas quentes e avermelhadas. As seções mais frias da lava são de cor cinza e preta. Quando avança, produz um som característico, como o de vidro se estilhaçando. Quase um mês após a erupção do novo vulcão, obtivemos imagens aéreas de um fenômeno interessante. Um tornado se formou diretamente sobre o fluxo de lava. Isso ocorre devido às altas temperaturas na área. Quando as condições são adequadas, uma coluna de ar aquecido pode facilmente se transformar em um mini tornado. Os cientistas observaram um evento semelhante acontecer durante a erupção de 18 anos do Monte Kilauea, no Havaí. Os campos de lava da segunda maior ilha da Europa contam a história da criação da Islândia. Ela fica acima do local onde as placas da América do Norte e da Eurásia se encontram. As placas tectônicas são pedaços enormes e rochosos da camada mais externa da Terra. Existem aproximadamente 20 delas. Elas repousam sobre uma camada de rocha parcialmente derretida. Toda a lava que vemos na superfície começa sua jornada aqui. Pode-se dizer que essas placas flutuam sobre rocha derretida. Seus limites são instáveis. Quando duas placas se chocam uma contra a outra, elas liberam enormes quantidades de energia. A formação de vulcões é um dos resultados. Esses são locais onde a rocha derretida sobe para a superfície. A Islândia começou a se formar há cerca de 60 milhões de anos. As placas tectônicas sob o oceano se separaram. Uma quantidade suficiente de lava se acumulou na superfície para criar um solo sólido. Essa rocha antiga está sob as ondas hoje. À medida que a nova lava atinge a superfície e esfria, ela empurra a rocha antiga para longe do centro da ilha. É por isso que as partes mais antigas da Islândia não têm 60 milhões de anos, mas apenas 16 milhões. Os campos de lava ativos são jovens em termos geológicos. Alguns deles têm menos de 1000 anos de idade. Os cientistas consideram a ilha um ponto quente para vulcões. O trocadilho é intencional. Quase um terço da lava basáltica que atingiu a superfície da Terra na história registrada veio de erupções islandesas. Enxames de fissuras, como os que aconteceram à erupção de 22/3, cobrem 30% do país nórdico. Por esse motivo, apenas um quarto da ilha é habitada. Os vikings nórdicos foram os primeiros povos a se estabelecer na Islândia no início do século X. A natureza lhes deu uma grande festa de boas-vindas. Apenas alguns anos após sua chegada, eles testemunharam uma das maiores erupções vulcânicas da história. Os vikings vinham de uma região sem vulcões, portanto não tinham a menor ideia do que estava acontecendo. Atualmente, os islandeses estão acostumados a tais eventos. Isso é bom porque sua terra natal está entrando em uma nova era de atividade vulcânica. Os vulcanólogos suspeitam que os eventos recentes são uma introdução a décadas de erupções mais frequentes. A península, que abriga o vulcão mais jovem da Terra, fica a apenas 17 quilômetros a sudoeste da capital da Islândia. Ele está inativo há muito tempo. As erupções atuais são um lembrete de que os processos naturais que criaram a Islândia ainda estão em andamento. Recentemente, cientistas descobriram que existe uma ligação histórica entre as erupções vulcânicas no norte da Europa e as geleiras. Nosso planeta passou por pelo menos 5 grandes eras glaciais. Esses foram períodos excepcionalmente longos em que a temperatura média da Terra caiu. O resultado foi a expansão das camadas de gelo no norte da Europa e na América do Norte. A última era glacial terminou há cerca de 10.000 anos. Os pesquisadores ainda estão tentando entender completamente como esses períodos glaciais afetam a atividade vulcânica. Eles suspeitam de que o peso de todo esse gelo interrompe o fluxo de magma no subsolo. Quando as geleiras recuam, a pressão aumenta. Isso facilita o fluxo da lava para cima, para a superfície, onde ela explode. O rio Amazonas percorre 9 países da América do Sul, em uma extensão de quase 7.000 quilômetros. Ainda assim, é impossível cruzá-lo por uma ponte.
Com o rio sendo a principal rodovia que atravessa essa floresta densa e sendo tão poucas áreas povoadas ao redor do rio, simplesmente não há razão para ter uma. O rio pode subir até 9 metros e as travessias com apenas 5 quilômetros de largura podem se expandir para mais de 50 quilômetros em apenas algumas semanas em certos pontos, tornando uma ponte quase impossível de construir aqui. Na Nova Zelândia, na cidade costeira de Moeraki, existem enormes rochas esféricas. Algumas delas têm 2 metros de altura e pesam cerca de 7 toneladas, o mesmo que 10 vacas. Uau! Existem pedras de 10 vacas! Diz a lenda maori que essas rochas são os restos de mercadorias de um grande naufrágio ocorrido há centenas de anos. De uma perspectiva mais científica, areia e cascalho combinados formam essas pedras gigantes. As ondas e os ventos moldaram uma superfície arredondada e lisa ao longo do tempo. Todo o processo pode levar milhões de anos. O vulcão Kawah Ijen da Indonésia é famoso por um lago deslumbrante de cor turquesa situado no topo do pico, mas não mergulhe nele. É um lago ácido, mas sua parte mais assustadora são os gases sulfúricos que vazam quando a lava flui livremente, atingindo temperaturas superiores a 540 graus Celsius. Quando esses gases entram em contato com o ar, eles entram em combustão em uma espetacular chama azul elétrica. É por isso que o vulcão tem lava azul. A ilha de Surtsey, no sul da Islândia, foi formada há mais de 50 anos por uma erupção vulcânica. Tudo começou em 1963, quando uma poderosa erupção vulcânica criou uma das ilhas mais jovens do planeta. Todos os tipos de bactérias, fungos e bolores começaram a tomar conta da ilha, fazendo com que vários outros animais encontrassem seu caminho até aqui, como focas e pássaros. Pássaros e ondas do mar depositaram sementes por toda a ilha. Infelizmente, a ilha está ficando menor agora devido às erosões hídrica e eólica. Na costa do Brasil, existe uma ilha chamada Ilha da Queimada Grande. Parece perfeitamente intocada e pura. Más notícias: cobras perigosas a dominam por completo. Então leve um médico consigo caso queira ir lá. Mais de 4.000 jararacas e lhoa habitam o local. Essas cobras de 90 centímetros de comprimento estão entre as mais venenosas do mundo inteiro. Não, acho que não vou viajar para esse lugar. Indo para o sul, você pode ver a Ópera de Sydney, Uluru, muitos cangurus e pegar a onda mais estranha do mundo, Wave Rock, no oeste da Austrália. Não é feita de água, mas de pedra. Ela tem até 15 metros de altura e quase 90 metros de comprimento. É especialmente incrível depois das chuvas no inverno, quando as flores silvestres da Austrália Ocidental preenchem toda a paisagem. Em Atlanta, existe o Museu World of Coca-Cola. A fórmula da receita secreta está em um grande cofre de segurança, fortemente vigiado o tempo todo. Apenas um punhado de pessoas pode passar pelas portas deste cofre. Desde sua criação em 1886, a empresa manteve isso em segredo, compartilhando apenas com os funcionários mais honestos. Em 2006, um ex-funcionário tentou vender a fórmula para a Pepsi, e no fim, a Pepsi acabou chamando a polícia e informando a Coca-Cola. O Lago de Bolinhas é uma visita obrigatória para quem está na Colômbia Britânica. Depois que o calor escaldante do verão evapora a água do lago, aparecem manchas de água amarelas, azuis e verdes. Essas poças estão cheias de todos os tipos de minerais, como sulfatos de sódio, cálcio e magnésio, que se concentram ali. Não dá para chegar muito perto e muito menos mergulhar os pés nelas. Uma cerca protege todo o lago com uma placa alertando sobre a sensibilidade cultural e ecológica da área. No Vale da Morte, na Califórnia, existe o mistério das rochas deslizantes. Desde o início do século XX, o mistério de como todas essas pedras aparentemente se moviam sozinhas no solo do deserto confundia a todos. Alguns acreditam que as rochas se movem por finos pedaços de gelo ao redor das pedras, empurradas pelos ventos após o inverno. Ninguém jamais havia visto nenhuma dessas rochas se movendo até 2014. Os cientistas ajustaram câmeras para gravar em time-lapse e a filmagem mostrou as rochas deslizando pelo solo ao longo do tempo. As cavernas de mármore no Chile, localizadas na bela região da Patagônia, se formaram a partir de ondas que desgastam as rochas há mais de 6.000 anos. As paredes azuis cristalinas refletem a vibrante água turquesa, tornando-a perfeita para a canoagem. Caminhando no Chestnut Ridge Park, em Nova York, pode-se ver uma chama eterna. O que é fácil destacar é que está embaixo de uma cachoeira. Ocasionalmente, a chama se apaga por curtos períodos, mas acenderá novamente. Às vezes, é graças a pessoas fazendo trilha ao longo do caminho. Se você parar seu carro em Magnetic Hill, em New Brunswick, no Canadá, verá que o veículo pode começar a rolar para trás morro acima, sozinho. Embora pareça que está se movendo na direção errada, isso é apenas uma ilusão.
Existem várias colinas como essa em todo o mundo. O que parece uma inclinação é o oposto. Tudo porque não há horizonte para a perspectiva. A baía bioluminescente mais brilhante do mundo, chamada Puerto Mosquito, está localizada na costa de Porto Rico. O nome da baía é uma homenagem ao pirata Roberto Cofresi e seu pequeno barco, El Mosquito, e não em homenagem a esses insetos irritantes. Durante os meses de verão, você terá água cristalina à noite, com milhões de minúsculos micro-organismos se chocando e emitindo luz azul. As colinas de chocolate nas Filipinas são um grupo de colinas de formas incomuns localizadas no meio da ilha de Bohol, nas Filipinas. Até o momento, foram descobertas entre 1.000 e 2.000 delas. Elas não têm nada a ver com chocolate, mas têm uma coloração parecida depois da estação seca, quando a grama muda de verde para marrom. Na parte nordeste da Tailândia, a 750 quilômetros de Bangkok, está uma formação rochosa de 75 milhões de anos que se destaca nas montanhas. Suas formas parecem um bando de baleias nadando juntas. Não é à toa que esse lugar se chama Formação Rochosa das Três Baleias. Milhões de anos atrás, essa área era apenas um deserto, mas essa terra mudou drasticamente ao longo do tempo. Essas montanhas de arenito foram erguidas por placas tectônicas, que é o deslocamento das camadas da crosta chamada litosfera, e erosão pelo rio Mekong, resultando nas formações rochosas de formas estranhas que vemos hoje. O Salar de Uyuni, na Bolívia, é a maior planície de sal do mundo. Com cerca de 10.500 km², é 2 vezes maior que o Parque Nacional do Grand Canyon. Após o inverno, o lago de sal se transforma em um lindo espelho gigante que reflete o céu entre setembro e maio. Com o sal até o horizonte, cria uma ilusão de infinitude. A fina camada de água que sobra do derretimento do gelo cria um efeito cintilante no céu, tornando um lugar incrível para se conhecer. O rio Catatumbo, na Venezuela, pode ser o lugar mais tempestuoso do mundo, com quase 300 dias de tempestade por ano. As tempestades com raios são muito consistentes e são previstas com 3 meses de antecedência. Durante a estação chuvosa em outubro, você pode ver 30 relâmpagos em um único minuto. Ao pôr do sol, fortes ventos fluem em torno das 3 montanhas circundantes, formando nuvens de tempestade sobre a água. Quando as gotículas de água do ar úmido colidem com os cristais de gelo do ar frio, as cargas estáticas causam uma tempestade com raios que acontece quase todas as noites. No extremo sul do Japão, encontra-se a formação Yonag. Os arqueólogos acreditam que o monumento pertence a uma lendária civilização pacífica, como a Atlântida, que desapareceu sob as ondas há milhares de anos. Seja ele realmente uma civilização perdida, ou apenas a natureza se divertindo um pouco, este é o local para mergulhar. Os elementos internos da estrutura lembram pedras como castelos, templos e um estádio, conectados por estradas e o que parecem ser grandes paredes em toda a volta. Existem até marcas na pedra que parecem mostrar trabalho de pedreira, rostos desbotados e rochas esculpidas em formas de animais. Alguns cientistas acreditam que a simetria das pedras não é tão reta como relatado. Parece rocha sólida em vez de blocos esculpidos, desgastada por toda a água ao longo de muitos anos. O Parque Nacional dos Lagos de Plitvice, na Croácia, é uma cadeia interconectada de cachoeiras, a mais alta com 70 metros, e canais de água subterrâneos, criando represas naturais e lagos em um ambiente tão pitoresco. Encontrado nas profundezas da floresta, cercados por prados repletos de flores silvestres, ursos pardos, lobos cinzentos, linces, cervos e muitas espécies de pássaros raros para observadores de pássaros, dá para chamar de casa esses 300 km² do Parque Nacional. Você está preso em um barco navegando pelo rio Amazonas sob o sol escaldante. Conforme confere o mapa, seu barco começa a balançar para frente e para trás. A água está começando a ficar mais intensa, então você se segura para salvar a sua vida. Você enfia o mapa no bolso e tenta assumir o controle do barco. Você atinge algumas pedras irregulares e se abaixa para evitar galhos de árvores. De repente, seu barco bate em uma pedra grande e vira. Você está nadando na água verde turva. Enquanto tenta o seu melhor para chegar à costa, seu barco é levado pela água. Debaixo d'água, encontra um novo mundo de animais bizarros e perigosos. Os peixes candiru são criaturas semelhantes a cobras que podem crescer até 40 centímetros de comprimento. Os pirarucus podem pesar mais do que um homem adulto e são mais compridos que a maioria dos jogadores de basquete. São os maiores peixes de água doce da América do Sul. Eles têm um sistema de guelras híbrido que os força a subir à superfície a cada 5 a 15 minutos para respirar oxigênio para sua grande bexiga natatória. Você sai nadando da água turbulenta e se seca. Ah não, seu mapa está completamente encharcado.
Não há como chegar ao seu destino sem ele. Você se aventura na densa floresta tropical, afastando os galhos e folhas. Conforme se aprofunda, nota algo em uma árvore. Quase não se move, mas tem garras afiadas e uma pelagem esfarrapada. O animal estende o braço para outro galho e tenta se puxar para cima, sempre tão devagar. As preguiças dormem mais da metade do dia e só saem das árvores uma vez por semana. Elas ficam tão imóveis que às vezes crescem algas e musgo em seu pelo. A floresta tropical fica mais densa a cada passo, até que quase não há mais luz do sol iluminando o caminho à sua frente. Você percebe uma figura o seguindo. A cada graveto em que pisa, pode ouvir um som fraco e bem próximo rastejando. Você começa a andar um pouco mais rápido e o som o alcança. Então, você sai da parte densa e segue por um caminho estreito até chegar a um penhasco. Aqui não dá para andar normalmente, então você segura o penhasco e anda de lado, cruzando as colinas. Você se move lentamente com o rio 9 metros abaixo. Você move o pé direito e algumas pedras caem no rio. Você segue adiante e dá um passo em falso. Você está prestes a cair, mas se segura em um grande galho de árvore e se levanta. Então, nota alguns sapos venenosos coloridos a centímetros de seus dedos. Tocar em qualquer um desses sapos pode ser extremamente perigoso e prejudicial, apesar de seus lindos padrões de cores. O sapo venenoso dourado é um dos animais mais venenosos do mundo. Um deles pula bem ao seu lado, então você solta o galho e cai de volta no rio. Você está sendo levado pelo rio até que alcança uma corrente calma. Logo abaixo há um cardume de piranhas nadando com seus dentes afiados. A cor vermelha da pele delas é inconfundível, então você sai nadando como um atleta olímpico. As piranhas comem qualquer coisa ao seu alcance, não importa o tamanho. Você se agarra a um tronco e escala uma pequena pedra para recuperar o fôlego. Há uma enorme enguia elétrica embaixo da rocha. Apesar do nome, elas são mais parecidas com bagres do que com enguias. Elas usam seus poderosos 600 volts de eletricidade para se defender e pegar comida. Você está preso, a menos que seja como o basilisco comum e possa correr na água como faz um jet ski. Esses incríveis lagartos têm membranas especiais nos dedos dos pés e podem correr até a distância de uma quadra de basquete sobre a água. Você pula em um monte de pedras até chegar à terra. Você continua caminhando ao longo da margem do rio até encontrar uma rocha em movimento. Esfrega os olhos e a vê se movendo novamente. É uma tartaruga com aparência de dinossauro que se assemelha a um crocodilo com armadura. A mata-mata é uma espécie de cágado de água doce que se disfarça de acordo com seus arredores para capturar suas presas. Sua cabeça se estica mais do que seu corpo. Você passa por ela e continua. Você volta à floresta adentro e encontra um local para descansar. Espere, tem formigas gigantes por toda parte. Elas são as maiores formigas do mundo e podem produzir uma das picadas mais dolorosas que existem, até mesmo comparável à picada de uma vespa. Você imediatamente se levanta e procura outro lugar para descansar. Conforme continua caminhando, tem a mesma sensação de que está sendo seguido. Dá para ouvir algumas folhas farfalhando, mas está escurecendo e não há como saber. Você encontra um pequeno local agradável para fazer uma fogueira e contar seus carneirinhos. Mas na Amazônia, tudo pode ser uma ameaça, exceto aquelas lindas capivaras vagando por ali. Elas vivem em grupos próximos a fontes de água. São os maiores roedores do mundo. Não é preciso se preocupar com elas se estiver perdido no meio da floresta amazônica. De repente, você sente algo deslizando nas proximidades. Olha para baixo e vê uma enorme anaconda, ou sucuri para os íntimos, prestes a atacar. Essas são as cobras mais pesadas do mundo, que podem crescer até 6 metros de comprimento e têm um grande apetite. Você se levanta e sai correndo. Eba, você encontrou uma caverna decente para dormir. É dia novamente e você ainda está vivo. Continua caminhando ao longo da floresta tropical. Você conseguiu encontrar um café da manhã para aumentar suas energias para o resto do dia. Então, vê algo em uma árvore que parece um galho. Mas na verdade, é um urutau, um mestre do disfarce, que pode ficar imóvel por dias em galhos de árvores quebrados. Esses pássaros bizarros usam esses galhos como seu lar permanente, onde colocam seus ovos e ficam relaxando o dia todo. Você continua seu caminho pela floresta tropical e vê uma aranha armadeira rastejando em um galho de árvore bem na sua frente. 8 dessas espécies podem ser encontradas na região amazônica. Elas são algumas das aranhas mais agressivas e venenosas que existem. Então, você faz um grande desvio e se afasta dela.
Você sente alguém caminhando ao seu lado novamente, mas ainda não consegue descobrir o que é. Você vê um penhasco íngreme, com uma cachoeira caindo em um grande lago à sua frente. Parece tranquilo, até enxergar um bando de jacarés azus se reunindo ao redor da margem. Eles são os maiores predadores de todo o ecossistema amazônico e se alimentam de tudo que se move. É uma vantagem você estar em um terreno elevado, caso contrário... Uou! Você escorrega e cai no rio, na parte profunda. Até agora, nenhum jacaré azul viu. Você nada debaixo d'água e tenta chegar à margem oposta. Conforme sai e se seca, percebe alguns grandes pontos pretos em seu corpo. Você tenta puxá-los, mas eles seguem lá, agarrando com bastante força. A sanguessuga gigante da Amazônia encontra seu alvo rastreando movimentos e sombras. Uma vez que se fixa na pele, é extremamente difícil retirá-la. A melhor maneira de fazer isso é deslizar o dedo próximo à boca e puxá-la lentamente. Você consegue tirá-las do seu corpo e vê que os jacarés azus estão nadando em sua direção. Você está preso à parede, com um lago de répteis famintos se aproximando. De repente, um golfinho rosa salta da água e espirra em cima deles. Os botos cor-de-rosa podem ser maiores que um homem e são as celebridades da Amazônia. Os cientistas acreditam que sua cor vem dos capilares sanguíneos em sua pele. A Amazônia tem até tubarão cabeça chata. Esses peixes carnívoros gigantes são ameaçadores para os humanos e podem nadar tanto em água doce quanto em água salgada. Esses tubarões atacam qualquer coisa ao seu alcance, incluindo outros tubarões. O boto cor-de-rosa distraiu os jacarés, então você sobe a falésia e tenta encontrar a melhor maneira de escapar. Logo abaixo estão as mandíbulas abertas esperando que você caia. Você tem sorte de escalar até o topo, mas quando dá um impulso para cima com os braços, a primeira coisa que vê é uma onça pintada olhando diretamente para você. Essa é a criatura que estava te seguindo esse tempo todo. Você se levanta enquanto ela começa a rodeá-lo, cronometrando seu ataque. Você sabe que não pode enfrentar uma onça pintada, nem pode fugir dela. Então pega um grande galho de árvore do chão para se defender. Ela pula em você, mas você se abaixa a tempo. A onça pousa na água longe dos jacarés azus. Ainda bem que esses gatinhos grandes são excelentes nadadores. Você se levanta e continua. E para sua surpresa, encontra seu barco novamente. Você conserta tudo e sai navegando da Amazônia. O Lago Michigan é um dos maiores e mais misteriosos lagos de água doce dos Estados Unidos. E agora, em suas profundezas, os cientistas se depararam com algo inexplicável. Vastas crateras redondas espalhadas por todo o fundo do lago. Tudo começou em 2022. Uma equipe de pesquisadores queria mapear o fundo do lago e procurar por navios naufragados. No início, eles tinham certeza de que seria apenas um terreno rochoso típico ou manchas de areia. Mas o que viram em suas telas de sonar os deixou espantados. Estranhas formas circulares que pareciam perfeitas demais para serem naturais. Elas estavam escondidos a cerca de 150 metros abaixo da superfície, em locais onde a água fica escura e impenetrável. Esses caras são enormes, variando de 90 a 183 metros de largura. Eles também estão mergulhados a quase 12 metros de profundidade, e há dezenas deles, organizados ordenadamente como pegadas, mas ninguém fazia ideia do que essas coisas eram. Então, em agosto de 2024, o mistério só se aprofundou. Usando um veículo operado remotamente, foi possível observar mais de perto essas formações. Havia cerca de 40 delas. Ninguém havia visto nada parecido com isso antes nos Grandes Lagos. O que poderia ter criado tais crateras? Elas poderiam ser antigas, talvez remanescentes de algum evento geológico perdido no tempo? Se for esse o caso, é estranho o tempo que esses buracos provavelmente ficaram parados ali, sem serem perturbados. Diversas teorias começaram a surgir. Uma possibilidade era que eles poderiam ser sumidouros ou dolinas. Basicamente, são buracos que aparecem repentinamente no solo quando a camada superficial entra em colapso. A rocha abaixo da superfície, geralmente feita de calcário, é dissolvida lentamente pela água ao longo do tempo, criando vazios no subsolo. Quando a superfície acima desses vazios não consegue mais suportar seu próprio peso, ela cede, e isso forma um buraco. Pense nisso como quando você enfia um canudo no lacre de uma bebida. Os sumidouros podem ser pequenas depressões ou enormes, chegando a extensões de até 610 metros. Eles podem ocorrer gradualmente ou de uma só vez. Às vezes, podem engolir carros inteiros ou até mesmo edifícios. E o Lago Michigan está situado em um leito rochoso de calcário.
Ele sofre erosão com muita facilidade quando a água passa por ele. Já foram encontrados sumidouros como esses no Lago Huron e eles são bastante parecidos. Mas há alguns buracos na trama sem trocadilhos com essa teoria. Por exemplo, é incrível como todos eles são tão grandes. Também é estranho e muito raro que os sumidouros ocorram em um leito de lago. Eles também se assemelham a um padrão reto, parecem se estender geralmente em direção ao sul, formando uma linha solta, o que é bastante estranho. Se forem sumidouros, definitivamente não estão seguindo as regras geológicas usuais. No entanto, pode ser que haja algum processo novo e incomum em ação sob a superfície do lago, que ainda não descobrimos. Mas há outra teoria: glaciares. Os glaciares são rios de gelo selvagens. Eles cobriam grande parte da Terra durante a última era glacial e são incrivelmente poderosos. Embora possam se mover lentamente, às vezes apenas alguns centímetros por dia, têm um peso tão grande que podem remodelar paisagens inteiras ao longo de milhares de anos. Os glaciares podem triturar e escavar a terra abaixo deles. São basicamente como escavadeiras colossais. Seu peso, combinado com um movimento lento, mas constante, tritura tudo o que está abaixo deles. Rochas, solo, até mesmo o leito rochoso, o que pode criar sulcos profundos na superfície da Terra, chamados de calhas glaciais. Durante a Idade do Gelo, havia muitos glaciares em todo o norte dos Estados Unidos, inclusive na região dos Grandes Lagos. Se eles se tiverem se deslocado pelo que hoje é o Lago Michigan, poderiam ter criado esses buracos profundos. Os glaciares geralmente se movem em um caminho bastante reto. À medida que se movem, provocam a erosão do terreno, mas a erosão resultante varia de acordo com o terreno. Às vezes, há lugares onde o leito rochoso é mais macio ou fraturado, e esses lugares são mais facilmente esculpidos e esmagados pelos glaciares. Isso poderia explicar por que alguns buracos podem ser maiores e mais profundos do que outros, já que a rocha mais dura é menos afetada. Mas geralmente isso leva a depressões arredondadas em forma de meia-lua, conhecidas como marcas de vibração. Essas marcas são mais parecidas com sulcos do que com grandes crateras circulares, como as do Lago Michigan. Quando os glaciares derreteram, os grandes lagos se formaram. Se as crateras foram formadas por eles, podem ter se enchido de água, tornando-se parte do Lago Michigan. Embora essa teoria seja mais uma especulação, precisamos de mais evidências. No entanto, há outra camada nesse mistério. As crateras não são apenas formações geológicas curiosas. Na verdade, elas podem conter pistas valiosas sobre a vida primitiva na Terra. Partes do Lago Michigan, especialmente as escuras, são relativamente pobres em oxigênio. É como uma versão mais leve dos ambientes oceânicos profundos que geralmente têm muito pouco desse elemento. Por exemplo, as fontes hidrotermais nas profundezas do oceano, aberturas subaquáticas na crosta terrestre com água quente e rica em minerais, que geralmente têm muito pouco oxigênio. Mas alguns organismos adoram lugares como esses. Por exemplo, o camarão-gambá, criaturas minúsculas parecidas com camarões que adoram águas frias e profundas. Receberam esse nome porque têm uma bolsa para carregar seus filhotes até que estejam prontos para viver por conta própria, como um gambá. Ou o escorpião de água profunda, um pequeno peixe que vive no fundo e também gosta de lagos frios. Eles são bem adaptados para viver em águas escuras e geralmente ficam perto do leito do lago. E organismos estranhos, como os mexilhões quagga invasores, que parecem conchas. São pequenos mexilhões de água doce que se espalharam pelos grandes lagos. Eles se prendem a superfícies duras e podem causar problemas para os ecossistemas, competindo com as espécies nativas por alimento e espaço. Todos esses tipos podem estar no Lago Michigan e até mais. Pode haver micróbios ou até mesmo bactérias especialmente adaptadas a essas condições adversas, assim como no Lago Huron. Há apenas algumas criaturas que poderiam sobreviver nas profundezas dessas crateras, e estudá-las pode nos dar uma ideia de como a vida floresceu nos antigos oceanos da Terra, pobres em oxigênio. Isso porque foi em lugares semelhantes a esses que algumas das primeiras formas de vida se desenvolveram. A Terra primitiva tinha uma atmosfera com pouco oxigênio, embora fosse muito mais quente, e os micróbios antigos se adaptaram a ela. Os grandes lagos, especialmente o Lago Michigan, sempre tiveram uma reputação um pouco fantasmagórica. Por exemplo, até mesmo essa missão foi organizada para estudar os naufrágios.
Aconteceram cerca de 6 mil naufrágios nos Grandes Lagos. Muitos desses destroços ainda estão nos leitos dos lagos, preservados pelas águas frias e frescas. E os naufrágios não são as únicas coisas estranhas relacionadas aos Grandes Lagos. Ao longo dos anos, houve histórias de desaparecimentos inexplicáveis. Barcos e até aviões desapareceram sem deixar rastros. Os lagos, geralmente calmos na superfície, podem se tornar perigosos repentinamente com tempestades imprevisíveis e ondas enormes, levando a esses eventos misteriosos. Sem mencionar todas as coisas assustadoras que as pessoas notaram lá ao longo dos séculos, como luzes fantasmagóricas sobre a água ou padrões climáticos bizarros, como nevoeiros estranhos e repentinos que parecem surgir do nada. Em 2007, descobriram até mesmo uma estrutura pré-histórica que se parece com Stonehenge. Bem, ela era bem menor, mas mesmo assim. Ela estava a cerca de 12 metros abaixo da superfície, no coração da Baía de Grand Traverse. Especula-se que tenha cerca de 9 mil anos de idade. Muito mais antiga que Stonehenge. Parece que essa é uma impressão digital daqueles que viveram nessa área há milhares de anos. Essas pedras maciças estão dispostas em um padrão cuidadoso e sinuoso que se estende por 1,6 km. Elas variam em tamanho, desde bolas de basquete até carros compactos. Mas uma, em particular, se destaca. Uma rocha com 1,20 m de altura e 1,5 m de largura. Ela está gravada com a imagem de um mastodonte, uma criatura que vagou pela Terra cerca de 11 mil anos antes de ser extinta. Provavelmente afundou ali durante o fim da última era glacial que mencionamos. Esse período remodelou a região. Esse lugar está submerso agora, mas no passado ainda era terra firme. Portanto, as pedras provavelmente foram criadas por pessoas que viviam ali, embora não tenhamos certeza do motivo. Será que elas eram usadas como esconderijos de caça? Ou seria algum tipo de calendário antigo? Quem sabe? Apenas cerca de 15% do fundo dos Grandes Lagos foi explorado. Agora, os cientistas estão se preparando para um mergulho mais profundo nesse mistério, tanto literal quanto figurativamente. Eles querem analisar o leito do lago ao redor das crateras, na esperança de que talvez algo no ambiente ao redor delas possa ter causado o seu aparecimento. Eles têm iniciativas com Lake Bed 2030. Essas missões devem mapear toda a paisagem subaquática, o que nos ajudaria a aprender muitas coisas interessantes sobre o Lago Michigan e o passado do nosso planeta. Quem sabe que outros segredos essas águas escuras escondem? Há um lago no coração da Ásia que contém 1/5 de toda a água doce líquida do mundo. É mais do que todos os 5 grandes lagos juntos. Mesmo que todos os rios do nosso planeta mudassem repentinamente de direção e partissem em uma missão para drenar esse lago, levariam um ano inteiro para concluir o trabalho. E estou falando do lago mais profundo do mundo, o Lago Baikal. Se você decidir descer até o ponto mais profundo, prepare-se para uma jornada de quase 1.642 metros. A descida leva várias horas, mas o fundo da fenda do lago é muito mais profundo, entre 8 e 11 quilômetros abaixo da superfície. Isso significa que ele pode estar ainda mais fundo do que o Challenger Deep, que é o lugar mais profundo conhecido na Terra. A quantidade de água que ele tem seria suficiente para que todos na Terra tivessem algo para beber por até 50 anos. Esse poderoso lago gigante reabastece sua água completamente a cada 383 anos. O Baikal tem uma grande equipe de distribuição de mais de 300 rios e córregos que trazem suas águas diretamente para cá. E apenas um rio flui para fora do Baikal, o Angara, que vai direto para o Oceano Ártico. O Baikal não é apenas o mais profundo, mas também o mais antigo lago de água doce existente no mundo. Ele se formou há pelo menos 25 milhões de anos atrás. Tudo começou quando a crosta terrestre decidiu jogar Tetris e criou o lago e as montanhas ao redor. Em algum momento, o Baikal deve ter sido apenas um humilde leito de rio, mas depois tremores e fraturas sacudiram a terra e a distância entre as margens ficou maior. Os níveis de água subiram graças ao derretimento das geleiras. Então, vários lagos se formaram e depois se fundiram em um só. O Baikal é um dos cerca de 20 lagos do mundo que tem mais de 1 milhão de anos. E como não foi perturbado por períodos glaciais, é um campo de pesquisa perfeito para os cientistas. Os sedimentos de seus núcleos de perfuração profunda podem dizer muito sobre o clima do nosso planeta em diferentes períodos. Como o Baikal está localizado em uma bacia de fenda com 2.000 abalos sísmicos por ano,
O lago está se aprofundando e continua crescendo em tamanho. Suas margens se afastam na mesma proporção em que a América do Sul e a África se afastam uma da outra. Portanto, ele tem todo o potencial para se tornar um oceano. Outra coisa que o Baikal tem em comum com os oceanos é que sua água é rica em oxigênio, mesmo nas profundidades mais baixas. Essa é uma das razões pelas quais a fauna do lago é incrivelmente rica. É o lar de mais de 2.500 animais e 1.000 variedades de plantas. Cerca de metade delas são exclusivas e só existem nessa área, como as algas endêmicas, o peixe Baikal Omul e o peixe petróleo do Baikal. Há também alguns ursos, alces e linces que vivem em suas margens. Eles devem apreciar o fato de que as temperaturas ao redor do lago são sempre mais altas do que no resto da Sibéria, graças à sua enorme massa de água. A maioria dos habitantes do Baikal prefere ficar no fundo do lago, mas há um cara corajoso que você conhecerá se decidir visitar o local. Apresento a você a foca do Baikal, também conhecida como Nerpa. Ela é a única foca de água doce verdadeira do mundo. Os olhos de Nerpa são tão bonitos que ela quase conseguiu o papel de gato de botas em Shrek. Nerpa de botas soa bem para mim. Esses olhos enormes estão lá para ajudá-la a seguir seus peixes pelágicos favoritos debaixo d'água. Há outros tipos de focas que conseguem lidar com água doce ou usá-la para procriar, mas essas fofas passam a vida inteira nela. Mas espere, como as focas, que supostamente são criaturas oceânicas, foram parar em um lago a quilômetros e quilômetros de distância do mar, há cerca de 400 mil anos, durante a Era Pleistocênica. Essas criaturas aventureiras subiram os rios e sistemas de drenagem que ligavam o lago Baikal ao Oceano Ártico. Acredita-se que a foca anelada, que ainda vive no Ártico, seja o ancestral mais próximo da foca do Baikal. Atualmente, as focas do Baikal estão confinadas em seu lar de água doce devido às mudanças nos cursos d'água, e elas parecem estar muito contentes com seu lar, pois podem escolher entre uma enorme variedade de alimentos para comer. As focas ficam principalmente nas áreas norte e central do lago, mas se deslocam para o sul no inverno. O lago fica coberto de gelo, que elas usam como uma zona de relaxamento, assim como seus primos oceânicos usam as rochas ou a praia. Desde pelo menos 1969, o lago Baikal tem apresentado misteriosos anéis de gelo que aparecem aleatoriamente aqui e ali. Em algum momento, eles ficaram tão grandes que os astronautas até os avistaram do espaço. Os anéis geralmente aparecem no final de abril, mas podem estar lá em janeiro ou maio. Durante algum tempo, os cientistas não conseguiram decifrar o código de como esses anéis se formam. Eles tinham todos os tipos de teorias, e a mais popular envolvia bolhas de gás metano das profundezas do lago. Mas então, os cientistas notaram que alguns dos anéis estavam em águas mais rasas, onde não ocorrem emissões de gás. Assim, uma equipe internacional de cientistas decidiu resolver o mistério. Eles viajaram para o lago Baikal, abriram buracos no gelo e jogaram sensores na água. Em 2016, quando iniciaram a pesquisa, souberam que 2 vans haviam ficado presas nos misteriosos anéis de gelo. Depois de analisarem os dados dos sensores, descobriram que o segredo por trás dos anéis eram os redemoinhos quentes que fluíam no sentido horário sob a cobertura de gelo. As correntes eram menos intensas no centro dos redemoinhos, de modo que o gelo acima deles era mais espesso do que nas bordas. As águas do lago são tão claras que você pode ver algumas partes extremamente profundas, com mais de 39 metros de profundidade. Isso se deve às montanhas circundantes que enviam um gelo derretido diretamente para o lago. O plâncton que vive no lago também ajuda a limpar os detritos flutuantes. Quando essa água cristalina congela, ela forma uma camada de gelo excepcionalmente espessa e transparente. O vento gosta de brincar de escultor no Baikal e cria obras de arte únicas aqui. Ele coleta a água que, é claro, congela, formando desenhos super incomuns, bolhas congeladas e pingentes de gelo que você nunca viu. A localização, a geografia do lago e os ciclos de derretimento e recongelamento criam as condições perfeitas para essa oficina de gelo. E você pode até ver rochas que parecem estar flutuando. A parte inferior da rocha congela na superfície do gelo. Em seguida, os ventos fortes desgastam os arredores, deixando um pedestal perfeito para a rocha. Se você acha que as rochas flutuantes parecem assustadoras, que tal a versão Baikal do monstro do lago Ness? O povo Buriat local tem uma lenda sobre o mestre dragão da água que vive no lago.
Na mitologia asiática, acredita-se que o dragão seja a criatura mais poderosa que vive na Terra. Eles acreditam que há 4 dragões vivendo nos 4 mares, cada um responsável por uma das direções cardeais. O Baikal é o Mar do Norte nessa história. A imagem desse dragão está supostamente gravada em antigos petróglifos nos penhascos de Baikal. Há também uma laje de pedra pesada que parece um monumento datado em algum lugar entre o 3º e o 9º século a.C., representando um misterioso monstro aquático. Imagine as histórias que essa pedra poderia contar, ecoando os sussurros de uma era passada e nos deixando à vontade para desvendar o enigma dos penhascos de Baikal. A lenda diz que um guerreiro local estava perseguindo o dragão. Ele finalmente chegou à maior ilha do Baikal, Olkhom. Ele estava pronto para enfrentar e derrotar o dragão, mas a fera se transformou em uma linda garota e eles se casaram. Essa é uma reviravolta incomum e é uma história clássica de derrotar o dragão e conquistar a garota. Então, as lendas locais descrevem esse dragão como um esturjão gigante com um focinho quase parecido com o de um jacaré e um corpo blindado. Na realidade, o monstro mítico deve ser um dos muitos peixes enormes que vivem no lago. Eles podem se dar ao luxo de crescer até vários metros de comprimento graças aos altos níveis de oxigênio na água. O esturjão beluga pode pesar vários milhares de quilos. Além disso, ele vive até 50 ou 60 anos e nunca para de crescer. O lago Monon, de aparência tranquila em Camarões, engana a gente. A princípio, pode parecer calmo e pacífico. Mas esse lago é como um vulcão ardente esperando para entrar em erupção a qualquer momento. E ele nem sequer tem a decência de dar sinais de alerta. Sua última erupção foi em 1984, causando um estrondo que deixou todos boquiabertos. É como se o lago tivesse um mecanismo de lata de refrigerante lá embaixo. Ou, em termos técnicos, ele sofre uma erupção límnica. Esse fenômeno raro acontece quando o gás das profundezas da água entra em erupção repentinamente. No entanto, para que isso ocorra, é necessário que certas coisas aconteçam antes. Há algumas coisas que você pode observar se estiver preocupado. Para começar, se a vegetação ao redor de um lago parecer um pouco achatada, é possível que ele tenha sofrido uma erupção límnica anteriormente. Isso se deve ao fato de que a água pode subir com muita pressão e transbordar. O fato de a água estar um pouco mais quente, de repente, também pode significar que você precisa se proteger. Tem um lago no Cazaquistão que parece um desastre total na superfície, com troncos de árvores sem folhas saindo da água. Nada bonito. Mas se você estiver se sentindo ousado e quiser dar um mergulho, será transportado para um mundo totalmente novo. Sua história remonta ao ano de 1911, quando houve um deslizamento de terra que encheu o vale com água da chuva, submergindo completamente uma floresta local. Por mais hipnotizante que possa parecer, não é uma tarefa fácil mergulhar lá. A água é congelante e todas as algas, plantas e árvores submersas tornam o local uma pista arriscada, cheia de obstáculos. Você já ouviu falar sobre um lago escaldante na ensolarada ilha caribenha de Dominica? A água ao redor das bordas está entre sufocantes 82 e 92 graus Celsius. Não é de se admirar que ninguém tenha coragem de medir o meio. É tão quente assim. É claro que o calor pode diminuir de vez em quando, mas quem sabe quando essas águas começarão a ferver novamente. Além disso, esse lugar está cheio de gases nocivos, como o dióxido de carbono. Por causa deles, digamos que o cheiro não é exatamente de rosas. É mais de ovo podre. Portanto, a menos que você queira acabar parecendo uma lagosta cozida, sugiro que fique longe dessas águas. Se estiver planejando uma viagem à Tanzânia, talvez seja melhor pensar 2 vezes antes de mergulhar no Lago Natron. É claro que ele tem uma bela tonalidade avermelhada, mas isso se deve a algumas bactérias que vivem nesse corpo d'água. E nem me fale do nível de pH. É tão alto que pode até tirar a cor da sua roupa de banho. Mas, pelo menos, os flamingos gostam de estar lá. Essas aves amantes do ácido estão vivendo sua melhor vida em um grupo com 2,5 milhões de seus amigos de penas mais próximos. Como é que essas aves conseguem prosperar aqui, você pode se perguntar. Bem, a ausência de predadores significa ausência de estresse, o que equivale a uma reprodução fácil. Eles também adoram se banquetear com essa bactéria extravagante que deixa a água toda cor-de-rosa.
Você pode pensar que o grande buraco azul de Belize está apenas chamando por você com seus deslumbrantes tons azuis e proximidade com a Terra. Mas segure seus pés de pato, pois tem um senão. Sim, ele tem cerca de 270 metros de diâmetro e 90 metros de profundidade. Mas sob a superfície há um padrão confuso de túneis repletos de corais e vida selvagem. É como encontrar o caminho em um labirinto de um parque temático, mas com mais peixes. E como se isso não fosse complicado o suficiente, quanto mais fundo você for, menos criaturas encontrará. Por quê, você pergunta? Bem, acontece que há uma camada escondida de sulfeto de hidrogênio cobrindo toda a largura do buraco, privando qualquer criatura viva de oxigênio. Planeja ir à Cachoeira Chaleira do Diabo, em Minnesota? Ela não será necessariamente perigosa para você, mas você pode acabar perdendo algumas de suas coisas se não prestar atenção. Isso porque essa cachoeira passa por um fenômeno que é um verdadeiro quebra-cabeça para os geólogos. Uma parte dela flui normalmente, enquanto a outra parte desaparece em um grande buraco. E veja só, nem mesmo as bolas de ping-pong conseguem sair. Os cientistas decidiram investigar e fizeram de tudo, até mesmo usando rastreadores GPS. Inicialmente, eles não conseguiam entender o que estava acontecendo, até que perceberam que o buraco funciona como um liquidificador gigante. A água está sendo girada com tanta força que está basicamente destruindo tudo em seu caminho. Por fim, mediram o volume de água e viram que ela ainda estava lá. Portanto, deveria voltar para fora em algum lugar. A explicação mais provável é que a água provavelmente está ressurgindo no córrego localizado abaixo da cachoeira. Você certamente já ouviu falar do Triângulo das Bermudas, quer dizer, essa notícia é velha, mas deixa eu falar sobre a armadilha aquática do Pacífico chamada o Mar do Diabo. É como um jogo de esconde-esconde, mas com navios. Eles desaparecem e nunca mais conseguimos encontrá-los. O Caio Maru número 5 estava em uma missão para investigar uma ilha vulcânica, mas a viagem acabou sendo só de ida. Acrescente uma pitada de trabalho de detetive ao assunto e você descobrirá que toda a história sobre o Mar do Diabo é mais mito e menos fato. Mas isso não a torna menos interessante. Se você ainda está interessado em alguns desaparecimentos misteriosos de navios, então o Lago Superior é o lugar sobre o qual você vai querer ler. Nem mesmo os mergulhadores mais habilidosos conseguem encontrar uma única peça de todos esses navios perdidos. O personagem principal da história desse lago foi um navio chamado SS Edmund Fitzgerald, o maior a afundar nos Grandes Lagos. Até hoje, as pessoas não sabem ao certo por que ele afundou. Você está planejando nadar um pouco em um dos Grandes Lagos? Bem, talvez seja melhor ficar longe do Lago Michigan, a menos que você realmente goste de esportes aquáticos radicais. Esse menino mal tem a reputação de ser o mais perigoso de todos, graças a algumas correntes subterrâneas sorrateiras que gostam de pegar nadadores desavisados. Não se esqueça de tomar cuidado com os incômodos piers e docas que só aumentam a dificuldade de nadar no lago. Se estiver se sentindo aventureiro, talvez seja melhor pular os meses de outubro ou novembro. É nessa época que as temperaturas começam a cair e as correntes ficam ainda mais violentas. O Tibete também tem seu lago perigoso, o Rakshastal, e à primeira vista ele é lindo. Mas não fique muito animado, pois o teor de sal é tão alto que nada pode sobreviver nele. Alguns aldeões de lá realmente consideram que ela está contaminada com algum tipo de substância. A cereja do bolo, outros moradores acreditam que há uma criatura egoísta vivendo no lago e que está ocupando todo o espaço para si. Não é à toa que seu apelido é Escuridão. Nenhuma lista de águas perigosas está completa sem o Lago Vitória, o grande Kahuna dos lagos africanos e o terceiro maior de todo o mundo. Mas cuidado, nem todas as suas águas são seguras para nós, humanos. Algumas regiões podem ser realmente problemáticas, porque esse lago tem seu próprio clima pessoal. E o que isso significa? Principalmente que você não pode confiar nem um pouco no clima daqui. Você pode estar tomando sol em um segundo e, no outro, estar fugindo de uma chuva torrencial. A menos que queira ser pego nadando em uma tempestade, fique longe deste lago temperamental. Talvez você já tenha visto fotos do Lago Hillier. Ele é como uma piscina gigante de suco de toranja na Austrália.
Os cientistas se perguntam sobre ele há séculos, pois ainda não se conseguiu descobrir com certeza por que ele é rosa. Mas aqui está o ponto alto. Ele não é o único. Sim, há outro lago rosa por aí, chamado Lago Retba. Esses dois lagos têm um teor de sal muito alto, o que aparentemente é um imã para alguns micro-organismos sofisticados chamados Dunaliella salina. Esses pequeninos produzem beta-caroteno, você sabe, a substância presente nas cenouras, e é isso que dá a essas águas suas cores incríveis. Interessado em nadar nesse lago? Não é tecnicamente perigoso. Como a água tem uma quantidade tão alta de sal, não há criaturas marinhas assustadoras com as quais se preocupar. Mas, por outro lado, você precisará se certificar de não tomar um gole acidentalmente. Beber água altamente salgada fará com que você se desidrate mais rápido do que uma planta no deserto. Vamos dar uma olhada em uma cidade interessante cercada por montanhas e bosques no norte do estado de Nova York. Este lugar fica em um grande lago e a cidade se chama Lake George. As pessoas gostam de ir para lá pescar, passear de barco e fazer outras atividades aquáticas. É possível encontrar muitos pescadores, atletas e um homem gritando parado na orla. Lake George é um dos lugares mais populares da parte norte. Só um minuto, o quê? Um homem gritando? O que isso significa? Sim, as pessoas vão para a costa, olham para o lago e para as montanhas e simplesmente gritam alto. Parece muito estranho vendo de fora. Aqui está um jovem gritando. Então, ele sai e uma garota para no lugar dele. Ela começa a gritar também, então oferece para você fazer o mesmo. Ok, você chega ao local onde ela estava, vira-se para a água e grita. Uau! O som da sua voz ecoa. É como se a onda sonora passasse por um megafone gigante. Seu grito parece distorcido. É inacreditável. Você se aproxima da orla e começa a gritar novamente. Mas desta vez, a magia se foi. Agora é só o seu grito habitual. Então volta para aquele ponto e ali está o som do seu grito aumentando novamente com um eco. Mas como isso acontece? Olhe onde está parado, a garota diz. Você está parado em uma plataforma redonda de concreto com a imagem de uma bússola gravada. Bem ali, há um mapa azul do lago. No centro desse desenho, duas linhas se cruzam e formam um X. Quem ficar neste exato local e gritar em direção ao lago, ouvirá o eco incrível da própria voz. É como se o grito estivesse voltando de outra dimensão. Mas o mais empolgante é que as pessoas que estão por perto não ouvem. Elas veem apenas alguém gritando com uma voz comum. Só é possível ouvir o eco neste ponto X. Os cientistas ainda não conseguiram explicar esse fenômeno acústico ou descobrir o motivo desse comportamento das ondas sonoras. Tudo que eles têm são suposições e teorias. A plataforma de concreto é cercada por uma pequena parede curvada na beira do lago. Algumas pessoas pensam que a voz ressoa dela e cria esse efeito sonoro. Muitos lugares têm paredes semicirculares semelhantes, mas não fazem esse efeito de acústica. Outra teoria diz que as montanhas e a água, de alguma forma, criam o efeito do eco. Há também uma antiga lenda que diz que uma criatura mágica apareceu no local. Ela gritou para a água e sua sabedoria ecoou por todo o lago desde então. Eu ainda acho que o som ressoa na parede, mas vamos em frente. Temos mais lugares para ir. O próximo local incrível que vamos visitar fica na Califórnia. Bem-vindo ao Lago Berryessa. Basta ficar na praia e assistir. Tudo parece normal. A natureza linda, a água limpa e calma, mas há um enorme buraco profundo neste lago, no qual milhões de metros cúbicos de água derramam por segundo. Mas não se preocupe, isso não é uma anomalia natural ou um túnel para o submundo. É o Glory Hole, ou Buraco da Glória em português, e feito por pessoas. O Berryessa fica na área onde era a cidade agrícola de Monticello. No século passado, as pessoas construíram uma barragem ao lado dele. Durante as chuvas, o nível da água subiu e transbordou além das margens da represa. Para resolver esse problema, os engenheiros construíram um grande buraco. Para se ter uma ideia de como ele é grande, imagine uma formiga parada na beira da sua banheira com água correndo pelo ralo. O Glory Hole é tão grande para você quanto o buraco do ralo seria para a formiga. A água passa por um longo túnel horizontal e corre para a baía mais próxima. O Glory Hole é uma atração local e um lugar famoso para os turistas.
Agora vamos para a região do Caribe e outro local fascinante. Aqui, nesse mar azul claro, há um lago único em uma dessas ilhas dos sonhos. Todo o território parece uma gigantesca plataforma de concreto. Mas não nade nele. O vapor emana da superfície da água por causa das altas temperaturas. Quase todo o líquido aqui é asfalto líquido. O Lago Pitt é o maior depósito de asfalto do mundo. Sua profundidade é de 75 metros, o que significa que um Boeing de passageiros pode caber ali na posição vertical. Os cientistas ainda não estudaram o Pitt completamente. Eles acham que há uma falha na crosta terrestre embaixo dele. Gases naturais e petróleo passam por essa fenda e se misturam com a água. Então, todo esse líquido passa por muitas reações químicas e se transforma em asfalto. O lago contém cerca de 10 milhões de toneladas de material quente, de acordo com estimativas aproximadas. Teoricamente, nenhuma vida pode existir em tais condições, mas os cientistas descobriram uma colônia de micróbios lá. Isso significa que a vida fora do nosso planeta pode existir. Titã, a maior lua de Saturno, tem muitos lagos de hidrocarbonetos em sua superfície, parecidos com o Pitt. E se as formas de vida mais simples podem existir aqui, no lago de asfalto, elas também podem sobreviver em Titã. Nosso próximo lago incomum está em um lugar bastante inesperado, na região mais seca da Terra. E não são dunas quentes e planícies sem vida. Um deserto não é um lugar de calor e areia, mas sim de ausência de vida. Esta região fica na Antártida. Uma área seca não é onde está quente, mas onde quase não há precipitação. Um deserto não é um lugar de calor e areia, mas sim de ausência de vida. Algumas áreas da Antártida atendem a esses dois critérios. É tão frio aqui que uma xícara de chá pode congelar em 1 minuto. Mas o lago que queremos ver não congela. Embora nem seja um lago em razão de seu tamanho minúsculo e profundidade de alguns centímetros. Ela parece com uma grande poça gelada. Não congela porque a Lagoa Dom Juan é um dos reservatórios mais salgados do planeta. O sal impede que a água se transforme em gelo. Mas o mais interessante é a origem dela. Os cientistas ainda não sabem como surgiu aqui. Nossa próxima parada é na parte sul da Tunísia. Em 2014, um estranho lago apareceu do nada, bem no meio do deserto. Ninguém sabe quando surgiu, pois esta parte da região é escassamente povoada e as pessoas não vivem na área no entorno dele. Os pastores que passavam foram os primeiros a notar o corpo de água. Eles contaram aos moradores sobre isso. Poucas horas depois, centenas de pessoas foram ao local para nadar nas águas claras e frescas. O lago se tornou um lugar popular, mas depois de alguns dias, algo estranho aconteceu. A água ficou verde escura. Os moradores não se importaram com isso e continuaram a se banhar ali. Mas quando os cientistas e geólogos chegaram ao local, imediatamente declararam que a água era perigosa. Disseram que o lago estava estagnado, não se renovava a partir dos riachos subterrâneos, e as chuvas também não alimentavam. A água ficou mofada e suja e depois verde. Havia algas e muitas bactérias nocivas que eram perigosas para o corpo humano. Os cientistas também descobriram que a terra na região tinha depósitos de fosfato, substância que pode apodrecer e tornar-se radioativa. Mas os moradores não levaram a sério as palavras dos cientistas. Imagine que você está vagando no deserto sob o sol escaldante e percebe um lago verde e fresco. Poucas pessoas vão se recusar a pular ali. A origem dele permanece um mistério. Alguns especialistas acreditam que as fortes chuvas encheram um buraco no solo com água, que provavelmente se acumulou na sombra das rochas que cercam o cânion. Mas outra teoria mais assustadora diz que um terremoto formou o lago. A atividade sísmica deve ter rompido a crosta terrestre acima do lençol freático. Então, nascentes subterrâneas saíram das profundezas e encheram a fenda. Isso significa que toda a água que chegou até lá pode ir embora. Imagine puxar a tampinha do ralo de uma banheira. Qualquer pequeno terremoto pode fazer a tampinha voar e sair. Nesse caso, a fenda pode escoar toda a água de volta para o subsolo. Então, vamos torcer para que não tenha ninguém nadando ali nessa hora. Você está caminhando ao longo de um deserto quente sob um sol escaldante. Seus suprimentos acabaram. Não há mais água. Você sonha com chuva, mas não há nuvens no céu. A cada passo, perde mais e mais força e cai. Então percebe um pequeno lago nas proximidades. Será água de verdade ou apenas uma miragem?
Sem conseguir se levantar, rasteja até lá. A água está se aproximando a cada minuto, mas não porque você está se movendo em direção a ela. É ela que está vindo. Em poucos minutos, a área alagada aumenta. Agora você já está nela. Um pequeno lago se formou com 18 metros de profundidade, no local onde ficava uma parte desértica. Esse evento real aconteceu em 2014, no deserto da Tunísia. Ninguém sabe exatamente em que dia o lago apareceu, já que essa parte do sul da Tunísia é escassamente povoada. No início, os pastores que passavam viram o lago e não acreditaram em seus olhos. Nas horas seguintes, centenas de moradores locais foram correndo para lá. Eles começaram a nadar, pulando na água das rochas circundantes. Mas alguns dias depois, algo estranho aconteceu com o corpo de água. No início, ele tinha uma cor cristalina, azul turquesa, mas depois ficou verde escuro. As pessoas não deram importância a isso e continuaram nadando, mas não deveriam. Os cientistas e geólogos chegaram e anunciaram imediatamente que não era seguro nadar ali. A água verde lamacenta significa que o lago está estagnado. Não é refrescado, não é alimentado por nascentes subterrâneas. Agora, está cheio de algas e muitas bactérias nocivas que podem causar doenças graves. Descobriu-se também que essa região da Tunísia está cheia de enormes depósitos de fosfato, substância que pode se desintegrar e deixar vestígios radioativos. O lago pode ser cancerígeno, tóxico e perigoso para qualquer organismo vivo. Mas as pessoas não se preocuparam muito com isso. Elas andam no meio do deserto enquanto o sol aquece o ar a 40 graus. É improvável que a maioria se recuse a pular em uma água fria, apesar dos avisos dos cientistas. Até agora, ninguém sabe exatamente o motivo do surgimento do lago. Alguns pesquisadores acreditam que se formou por causa das fortes chuvas. Ele é cercado por rochas e está localizado dentro de um cânion. A água pode ter se acumulado após cada tempestade. Alguns geólogos acham que resultou de um terremoto. Uma pequena atividade sísmica provocou a ruptura da rocha terrestre acima do lençol freático. E através deste buraco toda a água espirrou. Se essa teoria estiver correta, então o lago pode ser puxado de volta para o subsolo por rachaduras. Isso é o mesmo que quando você puxa a tampa do ralo de drenagem em uma banheira cheia. Qualquer pequeno terremoto é como puxar um plugue para fora. Portanto, se estiver em um desses lugares, não nade em um lago radioativo. Vamos para a região do Caribe. Em uma das ilhas paradisíacas, em meio ao mar azul claro, pode ser encontrado um lago único. É possível nem notá-lo imediatamente. Todo o território pode parecer uma enorme plataforma de concreto, mas o principal é não pisar em sua superfície. O Lago Pitt é cheio não de água, mas de asfalto líquido. É o maior depósito de asfalto do mundo. O vapor está vindo de todo o lago, pois está quente. A profundidade é de 75 metros. Um Boeing inteiro de passageiros poderia caber lá em uma posição vertical. O lago não é totalmente estudado, mas os cientistas acreditam que há uma falha profunda na crosta terrestre abaixo dele. Uma enorme quantidade de óleo escoa através dela, passa por vários compostos químicos e o transforma no asfalto. De acordo com estimativas aproximadas, há cerca de 10 milhões de toneladas de material quente dentro deste lugar. Teoricamente, nenhuma vida pode existir em tais condições, mas os cientistas descobriram uma colônia de micróbios. De alguma forma, essas criaturas aprenderam a sobreviver ali. Isso também sugere que a vida fora do nosso planeta pode existir. A maior lua de Saturno, Titã, tem muitos lagos de hidrocarbonetos na superfície, e se as formas mais simples de vida apareceram entre 1 milhão de toneladas de asfalto fundido aqui na Terra, então nada as impede de surgir em Titã. Vamos para a Indonésia, para a ilha de Java. Para ver o próximo fenômeno é preciso escalar um grande vulcão, que está coberto de grama e árvores, mas não parece estar dormindo. A fumaça está saindo da boca. Você sobe até o topo e vê um lago claro em vez de magma fervente. O céu azul se reflete em uma superfície azul turquesa brilhante, mas não tente pular lá. A água está cheia de ácido. O magma dentro dos vulcões vem das entranhas profundas da crosta terrestre. Este líquido incandescente consiste em muitos metais fundidos e compostos químicos, e o lago está repleto de partículas desses metais. Além disso, o vulcão emite gases de dióxido de enxofre. Quando combinados com metais, formam uma bela cor turquesa. À noite é ainda mais bonito. Em alguns locais, muito enxofre está concentrado. Esses acúmulos saem do lago e entram em contato com o ar. Quando isso acontece, tudo ao redor explode em uma chama azul brilhante. É seguro observar isso a uma certa distância, mas não chegue muito perto. Nas proximidades, na mesma ilha, há outro lago ácido, que também libera gases sulfurosos no ar.
que são facilmente inflamados quando em contato com o oxigênio. E quando isso ocorre, explodem em uma chama elétrica azul brilhante. É difícil ver durante o dia. À noite, dá para observar esses flashes de longe. Nossa próxima localização é a Austrália. Você liga o drone bem acima da área florestal. Entre as florestas verdes densas, pode ver uma mancha rosa brilhante. É o nosso lago. Dessa vez, a bela cor rosa não impede de nadar. É possível relaxar aqui e tirar lindas fotos. O local atrai milhares de turistas, mas os cientistas só recentemente conseguiram descobrir o motivo da cor incomum. No fundo desse lago salgado em Melbourne, algas especiais crescem e secretam um pigmento vermelho. Em combinação com a luz solar, altas temperaturas e uma pequena quantidade de precipitação, a água fica rosa. Por sinal, a Austrália não é o único lugar com este fenômeno. Há lagos cor-de-rosa em todo o mundo. Você pode encontrá-los no Senegal, na Bolívia, no Quênia e em muitos outros países. A água desses lugares também é salgada e contém o pigmento vermelho de algas incomuns. Deixamos as praias quentes e voamos para o frio Canadá. Aqui, vemos um lago Abraham, congelado. Pisamos no gelo e notamos enormes bolhas congeladas lá dentro. Há milhares delas, e se assemelham a águas vivas. Isso é metano, uma substância altamente inflamável. A grama, as folhas, os pedaços das árvores e quaisquer substâncias orgânicas que caem ali se tornam alimento para muitas bactérias que emitem metano. Ao entrar em contato com a água congelada, ele se transforma em dezenas de milhares de bolas congeladas. Quando o gelo derrete, as bolhas estouram e chiam. Esse fenômeno também pode ser observado em algumas margens do Oceano Ártico. Lá, o tamanho das bolhas pode ser maior do que um balão. É uma visão bonita, mas não é segura, já que o metano se inflama em contato com o ar. Estamos no lugar mais frio da nossa jornada. É a Antártida, perto do deserto mais seco da Terra. Um lugar seco não significa que tenha que estar quente. É uma área com precipitação mínima. O deserto não é só areia e cactos, mas quase não possui nenhum ser vivo. Algumas áreas da Antártica atendem a esses dois critérios. No entanto, nesse deserto gelado, é possível notar um pequeno lago. A profundidade é de apenas alguns centímetros. Tecnicamente é um lago, mas o mais incrível é que permanece em uma forma líquida. A temperatura aqui cai para menos 50 graus. A água deveria estar congelada, mas isso não acontece. O Lago Dom Juan é um dos reservatórios mais salgados do planeta. A quantidade de sal não permite que a água congele. Os cientistas estudam o local há mais de 60 anos, mas ainda não conseguiram descobrir o motivo do aparecimento da água. Em Utah, no meio do deserto, existem lagoas listradas que parecem ser de outro mundo. A cor fica ainda mais dramática em contraste com o vermelho do deserto de Moab. As listras das lagoas são devidas à evaporação. Quanto mais água houver, mais vibrantes os tons de azul. No entanto, a cor azul elétrico é artificial. As pessoas adicionam corante azul cobalto para que a água absorva mais luz solar e evapore mais rapidamente. À medida que a água vai desaparecendo, ficam os cristais de sal e potássio, que são recolhidos posteriormente para a indústria química. Você não vai querer nadar lá. Outro lago incomum que deve sua aparência à evaporação é o Lago Manchado, no Canadá. No inverno e na primavera, parece um lago normal. No verão, quando o sol fica muito quente, um pouco de água evapora e pequenas poças de minerais são deixadas para trás. As manchas de bolinhas são geralmente verdes, amarelas e azuladas. Não existem duas poças semelhantes. Todas têm cores e tamanhos diferentes. Não se aproxime muito. Este lugar é bastante sensível. Se você procura por perfeição, vá para a Irlanda do Norte. O lugar chamado de Calçada dos Gigantes não tem águas extraordinárias, mas as pedras e colunas ao redor parecem tão lisas e impecáveis que é meio difícil acreditar que foram criadas pela natureza. Todas essas rachaduras se formaram graças a uma erupção vulcânica, mas a lenda diz que o visual foi criado por um gigante mítico chamado Finn McCool. Ele deveria ser muito legal. Na Turquia, há uma vista espetacular chamada Pamukkale, que significa castelo de algodão. Mais uma vez, diz a lenda que os gigantes tiveram algo a ver com isso. Desta vez, eles deixaram um pouco de algodão para secar, que mais tarde se transformou naquelas formações impressionantes. Os cientistas meio que discordam disso e afirmam que tudo se resume aos minerais deixados pelas águas termais. Você escolhe em quem acreditar, mas há uma coisa indiscutível. Esse lugar com águas termais turquesa não tem igual no mundo. Se você alguma vez aparecer por lá, não perca a chance de também dar uma olhada nas ruínas romanas.
Em 1802, a humanidade vislumbrou pela primeira vez a água rosa. Não era uma caipirinha de morango chique ou algo assim. Era uma fonte real de água rosa flamingo. Conheço o Lago Hillier, localizado na Austrália Ocidental. Não é difícil imaginar que ele atrai as pessoas devido à sua cor original. Ele nunca muda e permanece rosa durante todo o ano. Nenhum gigante foi visto adicionando tinta rosa ali. Então dessa vez tem a ver com algas, bactérias e alta salinidade. É totalmente seguro nadar lá, mas ninguém pode fazer isso. Turistas normais simplesmente não têm acesso. Acontece que o Lago Hillier não é a única fonte de água rosa por aí. No Senegal existe o Lago Hetba, que é quase igual. Parece um milkshake extra grande pelos mesmos motivos. Alta salinidade e algas que adoram sal. Essas algas produzem pigmentos vermelhos para ajudar a absorver a luz solar, de forma que a cor do lago fica ainda mais intensa na estação das secas. O famoso Poço de Thor não é tão perigoso quanto dizem, mas parece um pouco assustador na maré alta. A água o enche por baixo, borbulhando e explodindo. E então, esse jato vigoroso de água volta para aquele buraco, e isso parece não ter fim. Mais um lugar que depende das marés é o Monte Saint-Michel, na Normandia, França. O magnífico castelo é rodeado por água, mas não permanentemente. Escolha bem a hora, pois tudo depende da lua. A maré mais alta pode ser vista de 36 a 48 horas após a lua cheia. Provavelmente, se você chegar lá na hora errada, não verá nada além de algumas poças. A cratera Batagaica, na Sibéria, parece uma porta de entrada para o Nether. Tem cerca de 1 quilômetro de comprimento e quase 83 metros de profundidade e nunca para de crescer. Quanto mais fundo, mais camadas tem. Elas mostram como era o nosso planeta há milhares de anos, à medida que as depressões revelam os climas anteriores. A cratera apareceu nos anos 60 e tudo começou devido ao rápido desmatamento. As árvores não lançavam mais sombras no chão e ficou mais quente. O permafrost derreteu, o solo rachou e a cratera apareceu. No meio do deserto do Atacama, no Chile, é possível ver uma coisa muito estranha. As rochas se erguem da areia em forma de mão. Nenhum gigante aqui de novo, apenas uma obra de um escultor. Algumas rochas do deserto podem até andar. Rochas deslizantes, também conhecidas como pedras que navegam, se movem sozinhas e deixam longas trilhas em um dos vales da Califórnia. Os cientistas até instalaram navegadores GPS em algumas delas e mostraram que essas rochas podem se mover muito rápido. Muitos pesquisadores acreditam que a explicação está na diferença de temperatura. À noite, o deserto quase congela e as camadas de gelo formadas por baixo derretem durante o dia, de modo que as rochas literalmente deslizam. Os lagos Gippsland, na Austrália, podem brilhar à noite. As bactérias ficam agitadas na água quando as algas florescem, e seus movimentos dão aquele efeito bioluminescente. Ainda assim, a beleza da proliferação de algas vermelhas é extremamente enganosa. As algas vermelhas contêm altos níveis de amônia, então pense 2 vezes antes de mergulhar. É mais seguro apreciar a paisagem a partir da costa. Só uma dica, você provavelmente deveria fazer isso com o nariz fechado, pois algas em decomposição não cheiram igual a rosas. Frequentemente, a água brilha por causa das águas vivas bioluminescentes, e algumas cavernas também. Na Nova Zelândia, existem vermes brilhantes que emitem luz luminescente azul esverdeado. Só é possível ver esses carinhas apenas na escuridão total. Esses vermes são carnívoros, e o principal motivo de eles brilharem é para atrair a presa, então cuidado! Eles também fazem teias, assim como as aranhas. Para vê-los, vá até as cavernas Waitomo Glowworm. Tem até visitas guiadas. Colinas de chocolate. Que gostoso! O nome é explicado pelas cores. Aquelas colinas nas Filipinas têm uma gama de marrom e verde. Você já viu chocolate verde? Este local tem esse nome de dar água na boca porque a folhagem fica acastanhada na estação seca. O formato das colinas é tão regular que muitas vezes até parece artificial. Ainda assim, estes são apenas alguns depósitos de corais elevados, surgidos devido à água da chuva. Imagine uma praia de ketchup derramado por quilômetros e quilômetros e uma porção interminável de batatas fritas. Ok, é apenas um sonho, mas uma praia vermelha como ketchup existe na vida real e fica na China. É chamada Panjin e tem pelo menos 30 quilômetros de comprimento. Normalmente, gigantes ou algas são responsáveis por tais fenômenos, e aqui se trata de algas. No outono, elas ficam vermelhas e fazem desta praia uma das mais coloridas do mundo.
Boas notícias, é aberta ao público, mas apenas uma pequena parte dela. Acabamos de ver uma praia vermelha. Passamos agora para águas vermelhas. A Antártica não é toda branca, pode ser vermelha também. Na geleira Taylor formam-se as cachoeiras de sangue que saem de um lago super salgado. A água é rica em ferro, que forma ferrugem ao reagir com o oxigênio. A água permanece líquida mesmo em temperaturas abaixo de zero por causa da alta salinidade. Glass Beach, na Califórnia, é outra praia que parece tão incrível que muitas pessoas não acreditam que não foi feita por humanos. Bem, elas estão parcialmente certas. As pedras de vidro coloridas brilhantes costumavam ser garrafas jogadas no oceano. As ondas pegaram essas garrafas, quebraram-nas, poliram-nas com perfeição e voilá, a praia está pronta. Outra coisa criada por acidente é o Fly Geyser, no deserto de Black Rock, em Nevada. Uma empresa de energia estava perfurando o solo em busca de água geotérmica. E BUM! Eis que surge uma fonte escaldante de água verde e vermelha, que chega a 1,5 metro de altura. Bem, vamos propor a você um jogo de adivinhação. Por que a água é colorida? Foi um gigante qualquer que andava por ali e adicionou um pouco de tinta? Ou são as algas termofílicas? Certo, se trata de algas de novo. No oeste da Venezuela, os moradores que vivem perto do rio Catatumbo não têm medo de raios, porque os veem quase todas as noites saindo das nuvens. Começa por volta das 19 horas e não para até o amanhecer. O relâmpago eterno do Catatumbo uma vez parou por alguns meses, de janeiro a março de 2010, provavelmente devido à seca. Nada de algas mágicas nesse rio, pessoal. Muitos cientistas acreditam que é apenas devido às correntes de ar frio e quente que se encontram ao redor da área. Esta ilha pode não ter fenômenos naturais incríveis, algas coloridas ou mesmo gigantes, mas tem uma enorme população de gatos, o que a torna literalmente o melhor lugar do mundo se você gosta de gatos. Cat Island, no Japão, tem uma história bastante simples. No passado, as pessoas iam lá em busca de bichos da seda. Os ratos se alimentam dessas lagartas, então os gatos eram essenciais. Quando turistas chegam, podem ficar em cabanas temáticas. Espertos, não? Naturalmente, cães não são permitidos. E se você quiser fazer uma doação, pode ser para alimentar o gatinho.